já vem sendo desenvolvido dentro das disciplinas no período de pandemia, então agora a gente vai, junto com a professora Alexandre e o colegiado do curso de Engenharia Civil, fazer com que esse evento ele ganhe mais robustez, né, cada vez mais. Então, é uma forma, né, de dialogar com esses profissionais, sejam de outras universidades, profissionais atuantes no mercado também, e adquirir conhecimentos e experiências, né, assim como para nós, né, professores, corpo docente e corpo discente da universidade, também ampliar esse horizonte, né, e transmitir também esses conhecimentos para toda a comunidade externa também, né? Então, é um prazer estar aqui com vocês essa noite. Então, bom evento a todos. E aí teremos aí um leque imenso de palestras aí, né, para vocês se deliciarem aí. Muito obrigado. Obrigada, professor Sérgio. Agora, então, eu vou convidar a professora Maria da Graça Andrade Dias para dar as boas-vindas, é a coordenadora adjunta, né, do evento, e falar um pouquinho do nosso grupo de pesquisa GP Posac. Professora Graça, seja muito bem-vinda. Obrigada. Boa noite a todos e a todas. Eu sou a professora Graça Dias e, junto com a professora Alexandra Passoeiro, coordenamos o GP Posac. O GP Posac é um grupo de pesquisa para a preservação e ocupação segura do ambiente construído do curso de Engenharia Civil da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, que iniciou em 2018. Os temas das pesquisas desenvolvidas estão voltados para a preservação e a ocupação segura, né, do ambiente construído, envolvendo estudos de patologia das construções, valorização do patrimônio histórico, gestão de riscos do espaço urbano de interesse histórico. A nossa universidade ela está localizada no Recôncavo da Bahia, uma região que foi demarcada ainda no período das capitanias hereditárias e teve grande apogeu no século XVIII, no ciclo da cana-de-açúcar, né, tornando-se uma das regiões mais importantes do período colonial. O Recôncavo hoje é formado por 20 cidades, não só às margens da Baía de Todos os Santos, como foi sua configuração inicial, que a partir do século XIX foram incluídas outras cidades, se tornando mais abrangente, né? E com cidades não menos importantes, em onde concentram-se muitas edificações históricas, religiosas e civis. Portanto, diante desse contexto, consideramos relevante inserir os alunos da graduação em temáticas sobre conservação e recuperação do ambiente construído. Temos temas que tradicionalmente não são abordados, né, nos cursos de engenharia civil. Temos como intenção qualificar a formação dos discentes, preparando-os para um melhor exercício profissional, o que permitirá o enfrentamento das decisões e desafios, né, que foram requeridos pela sociedade de forma geral. Eu agradeço a presença de todos e todas, em especial ao professor Luiz Campos, nosso palestrante. Seja muito bem-vindo ao nosso evento. Obrigado, professora Graça, professor Sérgio, professora Alessandra. Acho que a professora Alessandra vai fazer uma pequena introdução aí antes de começar, né? Isso, é verdade. Tá. Eu estava esperando que me colocassem aqui. Obrigada, professora Graça, muito obrigada. Obrigada, então, aí ao professor Sérgio, que apresentou a nossa instituição, o nosso curso de Engenharia Civil, professora Graça, que apresentou o nosso grupo de pesquisa, que tem, né, crescendo a cada dia, um grupo de pesquisa dentro da graduação, mas que a gente está conseguindo aí desenvolver agora temas bem interessantes com os nossos alunos. Então, agora eu tenho o prazer, né, de apresentar aqui para vocês o palestrante de hoje, o professor, né, querido professor Luizão, professor, deixa eu só botar a apresentação aqui que eu me esqueci.
Isso, professor Luizão. Ó, faltou o nome do professor, como eu esqueço, né? O professor Luiz Edmundo Prado Campos, né? O professor Luizão, querido, como a gente conhece, eu tive o prazer de conhecer o professor alguns anos atrás, quando eu atuava diretamente com a Defesa Civil. Então, tinha um curso específico, o professor Luizão nos recebeu de braços abertos, nos ajudou em atividades de campo, e desde então eu tenho aprendido muito sobre a temática com o professor, e é uma honra para nós estar recebendo o professor aqui. Então, eu vou fazer uma breve, histórico, um breve currículo do professor. Ele tem graduação em Engenharia Civil, meu colega, pela Universidade Federal da Bahia, e mestrado em Engenharia Civil pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Foi professor titular da UFBA, é aposentado, mas é professor titular da UFBA, foi diretor da Escola Politécnica da UFBA durante o período de 2006, 2014, conselheiro da Associação Brasileira de Mecânica dos Solos e Engenharia Geotécnica, conselheiro do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, sendo coordenador da SEAP entre o período de 2012 e 2013, coordenador da SEC, coordenador adjunto nacional da SEC em 2016 e presidente do CREA Bahia no período de 2018 e 2020. Conselheiro pela UFBA no Instituto Evaldo Lodge da Federação da Indústria do Estado da Bahia e diretor acadêmico da Associação Brasileira de Educação e Engenharia. Então, assim, é um nome de peso que nós estamos recebendo aqui para a abertura desse evento. Então, querido professor Luizão, muito agradecida, estamos todos, muito agradecidos pelo aceite desse convite e estamos ansiosos aí pela sua palestra. Cadê? Ademilton, professor apareceu! Achei que já tinham subido contigo, professor. Alessandra, é um prazer muito grande, eu fiquei muito contente quando você me convidou. Achei que era uma responsabilidade sua, não minha, por fazer parte do Engenhariza na web. Acho que é um evento importantíssimo. Fui seu aluno naquele curso, conheci você naquele curso que você deu para a gente, com um grupo lá do Rio Grande do Sul que estava divulgando o conhecimento de defesa civil para todas as defesas civis aí dos diversos estados. Foi muito proveitoso, aprendi muito, cresci muito com aquilo ali e fizemos amizade, depois daquele período e continuamos até hoje. Fiquei muito feliz quando você depois veio para a UFRB, uma instituição que eu tenho uma paixão muito grande, porque a UFRB antigamente fazia parte da UFBA, quando eu estava no Conselho Universitário, e ela foi desmembrada depois para formar, era a Escola de Agronomia. O único campus que a UFBA tinha no interior era a Escola de Agronomia, e que nós perdemos a agronomia para fazer essa grande universidade aí que tem contribuído muito para o Recôncavo e região. Acho que é muito importante. Acho que formou um grupo sólido, crescendo, está em Feira de Santana também, tenho visto um grupo lá em Feira de Santana e em outros locais também, em outros campos. E é muito bom ver vocês aí. Fico muito contente. Vi aqui também numa lista, fiquei surpreso quando postaram aqui, o professor Luciano Decour, que é uma referência na geotecnia brasileira, também está aqui escutando a gente. Não sei que eu tenho muito conhecimento. Que honra! O professor Luciano é uma pessoa maravilhosa, um engenheiro de mão cheia, que tem uma contribuição muito grande à geotecnia, diversas publicações aí. E vi aqui também, sem desmerecer os restantes, uma Lindomar Constante, da Defesa Civil de Porto Alegre, da sua terra. Alessandra aí, que está aqui com a gente também. Bem-vindo, Lindomar. Muito bom te ter por aqui. Como também diversos outros alunos aí da UFRB, que é um prazer enorme, uma satisfação grande. E eu tenho muito prazer, Alessandra, de falar para as pessoas nesse assunto, fora a parte curricular da engenharia, que é essa parte que a gente tem que se envolver, essa parte social e a contribuição que a extensão pode dar, a universidade para a sociedade que tanto precisa, principalmente a população mais carente, que eu acho que é onde a gente pode atender bastante isso. Vi que vocês têm uma atividade aí, há um tempo atrás, quando eu visitei vocês, em volta da comunidade, atividade aí dos alunos com atividade em volta da comunidade, e fico muito contente de estar falando aqui hoje para vocês, para falar de defesa civil. É uma coisa que eu tenho uma paixão muito grande. Vou aqui fazer uma apresentação para vocês da experiência que eu vivi aqui na Bahia, e
tenho trabalhado durante muito tempo, tenho muito orgulho de fazer parte da Defesa Civil de Salvador, né, como voluntário, e vou passar aqui para vocês essa experiência, tá? Tem uma apresentação aqui dos slides, com um grande número de slides, que eu vou passar rapidamente para vocês, e que vai ficar depois aí, já está, Alessandra, eu já passei para você a apresentação, você está autorizado aí, se você quiser, distribuir com todo mundo que queira esteja presente, tá? Então, eu costumo sempre botar o cartaz da apresentação, que é o que está aí, que eu estou colocando. Tem uma apresentação, eu pedi ao Coronel Lucas, que é um grande colaborador da Defesa Civil, né, nacional, e que conheci quando ele era coordenador da Defesa Civil de Belo Horizonte, né, depois Minas Gerais, e fez um trabalho brilhante também nos desastres lá de Santa Catarina e também da região serrana do Rio de Janeiro, e agora é o coordenador nacional da Defesa Civil. Eu pedi ele para fazer um vídeo mostrando a vocês a importância da Defesa Civil, a contribuição da universidade. Ele gravou mais uma chamada e eu vou colocar aqui para vocês essa chamada dele. Olá, amigos engenheiros do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil, geotécnicos. Eu sou o Coronel Lucas, secretário nacional de Defesa Civil. Estou aqui para convidá-lo a participar do evento Engenheirize-se na Web. O evento vai acontecer no próximo dia 15 de junho, às 19 horas, e vai ter uma palestra do professor Luiz Edmundo, lá da Bahia, meu amigo, um grande ícone da geotecnia no Brasil, e você vai poder se aperfeiçoar, você que gosta de gestão de riscos e desastres, com uma palestra sobre a gestão de riscos nas encostas de Salvador. Vai lá, participe, com certeza você vai se tornar um profissional melhor. Olá, amigos engenheiros. Pronto. O Coronel Lucas é um grande amigo, né? Por isso fez tantos elogios assim. A gente tem pessoas queridas, e ele é uma das pessoas que tem um prazer de fazer parte do seu rol de amizade, tá? Aqui eu vou mostrar para vocês a parte de Salvador, e a gente tem que lembrar que Salvador é uma península, né? Aqui, assim, quase que uma rua sem saída, né? Que você entra aqui nessa parte e não tem muito para onde sair. Estão vendo agora uma saída pelo litoral norte, já tem há muito tempo a Estrada do Coco. Estão vendo agora a ponte Salvador Itaparica, que saiu uma saída sul. E aqui estamos na Baía de Todos os Santos. A Baía de Todos os Santos foi formada por uma grande movimentação geológica, onde uma parte desceu e outra parte subiu, onde tem um rejeito da ordem, aí, segundo o pessoal da geologia, de 6 quilômetros, né? E essa parte que desceu formou aí a Baía de Todos os Santos e uma grande parte do nosso recôncavo da Bahia, né? Existe uma falha famosa aqui, uma falha chamada Falha de Salvador. Há pouco tempo foi descoberta aqui pelo pessoal da geologia uma outra falha, uma falha do Iguatemi, que é uma falha do Iguatemi que ela atua nessa direção aqui, tá? E que a gente já está vendo agora uma nova falha, que é uma falha aqui, passando entre as duas, que já é uma coisa que está para ser publicada dentro em breve, que ainda não foi, mas já é uma novidade aí das diversas falhas. Antigamente a gente só conhecia esse desnível aqui, que forma a cidade alta e a cidade baixa na outra parte, tá? Aqui uma vista da cidade de Salvador e a região da falha, aqui saindo desde do forte ali da Barra, passando pelo todo o corredor da Vitória e vai até lá Liberdade, entra e depois desce para Camaçari, tá? Com a vista da falha também, a gente pode observar diversos escorregamentos, a gente vai ver aqui diversas vegetações, e principalmente algumas vegetações não tão adequadas como as bananeiras. Outra visão da cidade que é densamente ocupada, nós temos uma cidade que tem poucos espaços, os poucos espaços que restam são regiões de encostas com um grande potencial de deslizamento. Aqui dá para ver também uma visão da cidade como é bastante densificada e algumas contenções, como vocês podem observar, já realizadas por aqui, né? Isso aqui é uma fotografia que eu tirei logo no início de ocupação de uma encosta, que é uma coisa muito dinâmica. Isso foi no final de semana, tá? Então, para observar aqui que a população, antes de fazer aquela situação muito densa como essa, eles começam desse jeito, espaçados, aí faz um corte aqui, pega essa terra, joga aqui embaixo, sem controle nenhum de compactação, faz um platô, constrói sua casa e depois vai expandir na casa horizontalmente, seja para o lado, seja para o fundo, cortando cada dia mais até atingir a casa de cima, tá?
Depois, quando ocupou aqui o platô, eles começam a ocupar na vertical, crescer aqui na vertical, aumentando como tem aquela situação que eu falei para vocês, tá? Algumas visões aí de diversas casas. Essas que eu estou tirando aqui não estou tão feliz, porque hoje já está numa quantidade muito grande de pavimentos. É comum ter 4, 5, 6 pavimentos, né? Isso aqui ainda está na base de 3 pavimentos, 4. Então, deslizamento de terras acontecendo em diversos momentos. Vocês estão vendo aí também, né? Aquela coisa que eu chamei a atenção das bananeiras, muitos escorregamentos superficiais, muitos escorregamentos acontecendo em ponto de descarga de água, né? Da falta de uma coleta de águas pluviais adequado. Muitos não têm nem coletas de águas pluviais, elas são jogadas diretamente da encosta. Muitos têm esgoto, mas os esgotos muitas vezes também são jogados direto da encosta, ou uma mistura, jogando águas pluviais na tubulação de esgoto, né? Uma confusão, né? Vocês estão vendo que muitos escorregamentos que eu estou mostrando até agora são escorregamentos superficiais, alguns deles de detritos, né? Mostrando que são escorregamentos naturais, são escorregamentos provocados aí por material lançado nas encostas, né? Diversos pontos, o que leva a gente a ficar com situação de risco tanto na parte superior quanto na parte inferior, né? Outras visões aqui, dá para a gente ver diversos tubinhos brancos lançados diretamente da encosta, né, com a falta de coleta de águas pluviais. Isso aqui é uma das causas do grande número de deslizamento. Aqui mostrando o que acontece tanto na parte mais pobre como também na parte mais antiga. Isso aqui é o elevador Lacerda, tá? Isso aqui está embaixo do elevador Lacerda. Houve um escorregamento aqui de dessa terra que caiu sobre uma casa. E aqui dá para a gente ver, por exemplo, né, a fundação desse pilar aqui dessa casa está aérea, né? A terra aqui saiu, esse pilar está puxando, o sapato está puxando para baixo, ao invés de segurar o material como seria, né? Mostrando a situação precária que está o material. Aqui mostrando o que acontece também nas zonas de alto poder aquisitivo, né? Esse aqui é o corredor da Vitória, aqui nessa região também teve deslizamento de terra, em prédios aqui dessa região também da Falha, então acontece, não há discriminação de ser zona pobre ou zona rica, tem escorregamento em todas as áreas da cidade, né? Essa aqui é a zona da Falha de Salvador que eu mostrei para vocês, né? Aqui é uma outra foto de um deslizamento diferente, né? Essa aqui é de uma região de Massapê, uma região típica nossa. Não tem muito problema de escorregamento, de morrer pessoas, porque o Massapê, vocês aí conhecem bastante, que é muito comum na região do Recôncavo, é um solo expansivo, e esse solo expansivo, ele caminha, ele movimenta muito lentamente e destrói as casas, porém, sem ser uma coisa brusca, como acontece em Salvador, que ele dá um estalo e aí as casas vão embora, né? Não dá tantos antigos. Eu botei aqui problemas sérios que nós temos na cidade, de região de antigas pedreiras. As pedreiras antigamente eram feitas aqui no centro da cidade, e aí, diante do crescimento da cidade, elas foram depois movidas cá para o norte da cidade, tá? Elas foram movidas mais para cá, para fora da cidade, que a cidade já está chegando cá também, tá? Então, é um problema sério dessas pedreiras. Aqui a gente está vendo o problema das pedreiras, isso aqui é Santa Luzia, na região suburbana, e alguns escorregamentos de terra. Geralmente aqui essa parte, está vendo uma parte de rocha muito grande, com corte vertical. Aqui em cima tem um material que o pessoal de pedreira classifica como um estéreo, que é o solo que está aqui em cima. E aqui a gente vê alguns escorregamentos nesse material estéreo, caindo aqui embaixo, mas por esse outro lado, um grande lançamento de lixo, tanto nesse ponto como de cá, que é um dos pontos de problema nas encostas do lançamento de lixo, né? E com isso eu sempre coloco dizendo, olha, não é a população aqui de baixa renda também que tem essa questão de lixo, porque tem que ter uma coleta ou um depósito de lixo melhor para essas pessoas colocarem o lixo, né? Aqui tem um trabalho fruto de uma dissertação de mestrado de Cristiane, foi uma orientada minha, que ela fez o estudo dessas pedreiras, e vocês estão vendo aqui, né, aqui na saída da cidade, aqui é a BR-324, que é a estação Bom Joá do metrô, e aqui tem diversas pedreiras, a pedreira 1, a pedreira 2, a pedreira 3, e tinha até aqui outra pedreira 4, que ela acabou não colocando aqui, ela não estudou, acabou estudando só essas 3 pedreiras. Vocês estão dando para ver aqui uma modelagem do terreno, como é que é a situação, né, que deixa quase que vertical os taludes, e vamos ver aqui uma foto como é que é isso, né? Essa é aquela pedreira 1, onde vocês veem aqui a região do estéreo. Dá para ver aqui uma vegetação verde muito densa, mostrando aqui que tem muito rico em adubo, e esse adubo é esgoto, tá? Jogando no material
Aqui tinham casas embaixo e um escorregamento. Tempos atrás, houve o escorregamento nas casas de baixo e hoje é um campo de futebol. Tá? Foi retirada da população aqui de baixo, mas a população de cima está bem próxima também. Né? É difícil de retirar essa população. Algumas situações perigosas, eu botei aqui, só poucas, né? Algumas coisas desse tipo, que o pessoal faz corte vertical, bota essa lona preta aqui, ou faz um muro aqui, que eu não sei bem que muro é esse, né? Porque são muros que não tem não é uma estaca-prancha, porque essas colunas aqui, elas não penetram muito, no máximo 1,5 m, e são muros de blocos esbeltos, então isso aqui e esse plástico é quase a mesma coisa. Na realidade, eu prefiro mais o plástico do que isso, tá? Porque isso aqui as pessoas pensam que tem uma segurança e não tem segurança nenhuma. Se o terreno resolver vir embaixo, vem. Né? E esse aqui a pessoa fica com medo. Então, acho que isso aqui é uma coisa que psicologicamente não deixa essa ideia que você está seguro quando você não está. Aqui outros casos, né, de cortes. Isso aqui foi cortes feitos na região nobre, que é a região que está falando do Corredor da Vitória, onde foram feitos cortes aqui. A gente fez um corte aqui mais ou menos para 2, 3 pés direitos para baixo. E aqui tem um prédio de 4 pavimentos, sendo cortado quase que na vertical. Né? Aqui é um outro corte, né, feito em Salvador, quase vertical. Aqui tem um prédio de 14 ou 17 pavimentos, onde o tubulão desse prédio estava a 1,5 m de distância desse corte. Então, vocês estão vendo aí como é arrojado o pessoal. Aqui já teve um desprendimento por um plano de descontinuidade do solo herdado aí do tempo da rocha. Tá? Ações anteriores importantes, teve um relatório do CREA, por volta dos anos 70, onde o professor Moacir Schwab, que é a nossa referência aqui na Bahia de geotecnia, né, participou desse relatório do CREA-CONFEA. Depois, na década de 80, início da década de 80, teve um trabalho da OCEPLAN, onde a socióloga Maria Brandão e a arquiteta Suzana Alves fez um trabalho excelente, teve a participação aqui do professor Luiz Aníbal nesse trabalho aqui das encostas, um trabalho que merece, não existe mais, vocês conseguem ver na biblioteca aí da Sucop, alguma outra, né? Mas é um material, uma referência muito boa. Tá? Depois teve um projeto Getares, onde o Zé Carlos Fernandes, que foi coordenador da Coresal durante muito tempo, e diversas outras pessoas, chamo em destaque aqui o professor Evangelista da UFPA, que participou também desse projeto Getares, que era para avaliação da área de risco, e posteriormente, em 2002, 2003, tivemos depois um trabalho da susceptibilidade da CPRM. A CPRM avaliou aqui e mostrou susceptibilidade de deslizamento aqui na nossa cidade, mas susceptibilidade, como vocês sabem, é a possibilidade de deslizamento num terreno natural, não está olhando a ocupação urbana. E a gente vai ver que muitos dos problemas que a gente tem já é um problema da ocupação urbana. Vocês já estão vendo que a susceptibilidade aqui, a gente tem um problema de média, né, em alguns casos baixas, e pouco de alta, né, susceptibilidade a deslizamento, predominando a parte média. Tá? Depois, em 2002, 2003, que foi lançado em 2004, veio uma grande referência que eu acho que é tanto para a nossa cidade como para o nosso país. Né? O Plano Diretor de Encosta, chamado PDE, desenvolvido aí pela GeoHidro para a Prefeitura de Salvador, e que tem 4 módulos. O primeiro módulo foi um inventário da situação de Salvador, tá? Depois um diagnóstico do que tem de problemas, então a gente não consegue resolver sem saber o que acontece. Depois tem um volume de prognósticos e plano de ação. Né? Esse material ajudou muito Salvador para sair do zero daquela situação. Não vou dizer tanto do zero, porque mostrei para vocês alguns trabalhos anteriormente, mas foi um marco, né, para a parte de risco, tanto em Salvador como no Brasil, esse plano diretor de encostas de Salvador, né, similar com o que o IPT fez para Santos. Tá? Aqui, esse mapa teve o fruto aqui de um mapa geológico geotécnico, né, que mostrou aqui as regiões de diversos tipos de formação da nossa cidade, onde predomina aqui uma boa parte do embasamento cristalino do solo proveniente da intemperização das rochas granulíticas. Tá? Depois tem uma cobertura em cima da formação Barreiras, que é a formação mais arenosa. Tem uma formação aqui de solos expansivos na parte baixa da cidade, né, na cidade baixa. Então, aqui é uma coisa importante, a gente não encontra esses solos expansivos do Massapê na parte alta, só vai encontrar na parte baixa. O Massapê é típico de um solo residual de uma rocha sedimentar, que é o folhelho, né?
e formou nessa parte de baixa. E aqui na orla a gente tem um depósito aqui mais recente de areia, né? Então essa é a nossa base aqui. Vocês viram muito daquelas fotografias que eu mostrei daqueles cortes, estão na região onde era o embasamento cristalino, que tem um solo de grande espessura, tá? A geomorfologia da cidade, mostrando aí como é que a cidade está instalada, né? Nós temos alguns rios passando aqui pela cidade, mostra que a cidade ela é meio torta. Aqui eu tenho um desnível aqui da cidade alta para a cidade baixa, tá? Nessa região da falha aqui, e a cidade aqui, qualquer gota de água que caia por aqui, ela vai cair nesse lado de cada cidade, que é mais ou menos no nível do mar, tá? Então a cidade é alta desse lado e no nível do mar desse lado de cá. Então ela é meio torta, inclinada para o sudeste, né? Nessa região de cá, tá? Temos um mapa aqui de uso de solo, mostrando aí como é que o uso do solo veio de uma forma não organizada. Inicialmente a cidade foi organizada até a década de 1970, mais ou menos, crescendo na cumieira da cidade, tá? E os vales não eram muito ocupados, então os bairros aqui, como sendo o centro da cidade, aquele Pelourinho, aí depois a Avenida 7, Corredor da Vitória, Graça, Brotas, Cabula, tudo era feito na cidade, na parte alta da cidade. Na década de 70 houve a abertura dos vales aqui pelo prefeito da época, era o Antônio Carlos Magalhães, que deu um desenvolvimento para a cidade nessa região aqui dos vales, e depois veio a ocupação entre a comunidade e os vales, que vieram as encostas para que as pessoas precisavam, que trabalhavam nas casas, nessa parte aqui de cima, ou encanador, o serviço de autônomos, não tinha como o transporte, era muito ruim para chegar nas cidades, acabavam morando de uma condição precária na região em volta e ocupando as encostas, tá? Aqui um mapa que foi feito de risco geológico, né, relacionados a encostas, onde foram mapeados aqui, né, os diversos lugares de escorregamento. Foram 433 áreas de riscos, né, mapeado em toda a cidade, e vocês veem que estão concentrados nessa parte aqui e nessa parte aqui. Essa aqui é a parte central aqui da região da falha de Salvador, né? E essa aqui é o que a gente chama da região do miolo, onde hoje predominam os escorregamentos, que é entre a BR-324 e a suburbana, tá? Então essa aqui é uma parte que hoje está acontecendo o maior número de deslizamento. Conforme falei para vocês, o PDE localizou 433 áreas de risco espalhadas em toda a cidade, né? Essa parte de cá, ela não tem muito escorregamento, porque é uma parte mais plana, tá? Mas tem aqui muitos escorregamentos nessa parte aqui, como falei para vocês, aqui na parte central. Após os escorregamentos que aconteceram em 2009, 2010, lá em Santa Catarina, no Paraná, e depois em 2011 no Rio de Janeiro, na região serrana lá de Petrópolis, a gente teve a Lei 12.608, que é um marco importante para a Defesa Civil Nacional, que passou-se a ver a Defesa Civil não só como uma defesa civil, como uma proteção e defesa civil, né, onde instituiu a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil e dispõe sobre o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil, o Conselho Nacional de Proteção Civil. E aí foram fundados dois grandes órgãos, um órgão, o CEMADEM, que é uma grande referência, eu vou falar para vocês, e o SENAD. O CEMADEM relacionado com a parte de previsão no Ministério de Ciência e Tecnologia, e o SENAD voltado mais ao Ministério da Integração para a ação de defesa civil, tá? No CEMADEM, veio uma coisa muito boa, porque a gente, a ideia que tinha naquele momento era a presidente Dilma, que implementou essa lei, o que se pensava era o seguinte: nós não temos condições de estabilizar todas as encostas, mas nós temos condições de prever o que pode vir pela frente e criar um sistema de alerta para que não tenha mortes. Então, a ideia aí nessa parte aí de proteção e defesa civil podemos até perder o patrimônio, mas não podemos perder vida. E para poder fazer alguma coisa com previsão que dê tempo de tirar, haveria necessidade de instalar diversos equipamentos, né, para que as pessoas pudessem ter conhecimento do que vinha pela frente, tá? E também olhar pelo retrovisor através da precipitação do que tinha acontecido. Combinando com o que aconteceu, o que veio pela frente, a gente pode criar cenários e pode gerir aí, fazer uma gestão sobre a parte de ocupação de risco nas encostas
retirando pessoas de áreas que estão vulneráveis e que ainda não foram feitas intervenções, não foram feitas ações estruturantes. Tá? Então, o site da Defesa Civil é interessante vocês visitarem, é tudo online, disponível para todo mundo, como o CPRM, a Defesa Civil também, o CEMADEM também. Eles têm o lema de que se é público, tem que ser acesso ao público. Então, a gente vindo aqui nessa tecla, quando vocês entram no site do CEMADEM, tem um mapas interativos no qual vocês têm um acesso, e aqui foram radares meteorológicos instalados pelo CEMADEM para diversas áreas que estavam descobertas, tá? Principalmente o Nordeste brasileiro, o litoral aqui do Nordeste, e vocês têm todos os radares meteorológicos instalados aqui, com informações que, se você clicar, vocês vão ver aqui como é que eles estão, a previsão meteorológica, principalmente nas próximas 6 horas. Então, com base nesses dados, com base nos dados do INPE, né, do INEMET e o próprio CEMADEM, eles avaliam a situação climática e verificam como é que vai estar a situação de chuvas e dá informação para a gente. Aqui tem um exemplo do radar meteorológico, né, que quem mora aqui em Salvador sabe, ali perto do aeroporto, tem um radar ali junto de um posto de gasolina. Ele tem é bem similar a essa bola aqui, parecendo uma bola de futebol. Tem aqui os radares do CEMADEM, esse escuro, e os outros são radares que o CEMADEM também tem informações, porém não são gerados por eles, são gerados por outros órgãos do Sistema Nacional. Tá? Aqui são os pluviômetros que estão instalados, aí diversos, mais de 5.000 pluviômetros instalados por todo o Brasil, e tem aqui, vocês, quando clicam lá, eles dão as precipitações nas últimas 24 horas. Tá? Então, vocês estão vendo aqui o ponto, e demos um aqui para Salvador, né? Em Salvador tem já diversos pluviômetros instalados. Hoje, junto com o do CEMADEM e junto com a Codesal, temos mais de 50, eu acho que é 57 ou mais pluviômetros instalados. Então, nós estamos bem informados a nível de pluviômetro, mas pluviômetro mede o que passou, né? O que está chovendo nesse momento ou o que choveu, não tem uma previsão para frente. O radar que vai dar a previsão para frente. Aqui tem um exemplo do pluviômetro, da estação pluviométrica. O CEMADEM está instalando agora estações geotécnicas. Tá? Essas estações geotécnicas, a função delas é saber como está aqui dentro do terreno, como é que está a infiltração, como é que está a sucção no solo, como é que dessas águas que está caindo aqui, quanto penetra no solo. Nós temos aqui 17 instalados em Salvador, e aqui tem informações das precipitações, que ela também tem um pluviômetro, de como é que está. Tudo isso vocês têm acesso no site do CEMADEM. Basicamente, temos aqui em Santa Catarina, né, em São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador e Recife. São os pontos onde estão instalados inicialmente. Esses eram os dados que eu tirei quando eu fiz uma visita do CEMADEM, uma previsão para Salvador. Tá? Então, para Salvador, eles tinham a previsão aqui que estava para o sistema de alerta, era 120 milímetros em 96 horas, mas a previsão de chuva, o risco era muito alto. Tá? 50 milímetros em 24 horas, mais previsão de chuva intensa pela frente, o risco era alto. Obras de encostas em Salvador devido aos projetos que estavam na gaveta pelo PDE. Quando o governo federal lançou aquele programa de defesa civil, ele lançou também um trabalho com 4 ministérios. Né? O Ministério das Minas e Energia, através da CPRM, fez o levantamento de risco de diversas cidades, já que o Plano Municipal de Redução de Risco não foi bem aceito pelas prefeituras, então o governo contratou a CPRM, que fez mais de 900 levantamentos em cidades brasileiras, gerando aí o mapa de risco dessas cidades. Tá? Tinha o CEMADEM ligado ao Ministério da Ciência e Tecnologia, que fazia essa parte de coleta, mapeamento, georreferenciamento, dava todas essas informações. Tinha o Ministério da Integração com o SENAD, né? E depois tinha o Ministério das Cidades ajudando no auxílio de fazer projeto, construção de soluções estruturantes para garantir a estabilidade das encostas. Então, quando lançou esse projeto aí, Salvador tinha diversos projetos em gaveta devido ao plano diretor de encostas. Então, Salvador é hoje uma das cidades que tem mais obras de contenções no Brasil. Tem aqui diversas obras executadas pela Prefeitura de Salvador, tem 98 obras aqui feitas pela Condé, com dinheiro do governo também, do Ministério das Cidades, e a gente tem hoje em dia mais de 400 obras, incluindo
aí de diversas, desde pequenas, desde suavização de talude, plantio de vegetação, de estabilização, não só obras de contenções, tá? Veio em 2015, então, depois de uma forte chuva em Salvador, uma nova Codesal, que teve o apoio do IPT e da UFBA. Tá? O IPT fez a parte aí do treinamento do pessoal da Codesal nas áreas de risco, e a UFBA fez o levantamento, fez o cadastro, desenvolveu o programa do tablet, o georreferenciamento também, e também a correlação de chuvas, que eu vou mostrar aqui para vocês. Isso foi uma coisa importante, né? Em 2005 a 2015, nós tivemos aqui 15.024 ocorrências de deslizamentos em toda Salvador. Vocês estão vendo que é bem parecido com aquele mapeamento que tinha anteriormente aí pelo PDE, né? Aqui estão os lugares onde foram colocados, e aqui um mapa de calor, mostrando aqui a concentração, porque naqueles pontos ali tem diversos, um em cima do outro, mostrando esse mapa de calor aqui da cidade, tá? Aqui só em 2015 foi o que teve, aquele eu mostrei para vocês foi 2005 a 2015, aqui só em 2015, aqui mostrando as chuvas, né, nos diversos anos. Nós tivemos problemas em 2006, em 2009 também, tivemos problema em 2015. Vocês estão vendo aqui que 2009 foi um ano que choveu menos comparado com os outros, mas em número de deslizamento deu uma disparada muito grande, tá? Então a gente não consegue ter aqui uma correlação direta com chuva no ano com deslizamento no ano. Temos correlações, às vezes, inversas. Parece que a gente tem aqui o número médio de 1.900, tá? Milímetros, exceto aqui em 2009, que é a precipitação média de Salvador, que quando passa desse valor, começa a disparar os deslizamentos na cidade. Tá? Se a gente for olhar em 2009, o que aconteceu, o mês de maio foi o mês mais crítico, né? Tivemos aqui 707 milímetros no mês de maio e quase 2.000 escorregamentos acontecendo nesse mês de maio. Na realidade, chuvas acontecem aqui nos meses de maio, abril, maio, junho, mais ou menos. Isso tem mudado um pouco ultimamente, mas é nessa faixa aqui. Tá? Nós pegamos para fazer uma avaliação de deslizamento com chuva, nós pegamos aqui e dividimos a área em os pluviômetros que tinham antigamente, que eram 7, em diversas áreas com base no diagrama de Voronoi, tá? Que é a menor distância para as estações. Então, a gente pegou aqui e fez o seguinte: todos os escorregamentos que estavam nessa área estavam relacionados ao pluviômetro do aterro de Canabrava. Aqui é o 19BC, aqui do INEMET. Então, a gente fez isso aqui, fez essa correlação. Quando em 2015, 2016, a Defesa Civil aumentou, aqui está em dado de 2015, então no ano em maio, vocês estão vendo, olha, em abril choveu não tanto quanto o anterior, mas o número de deslizamentos foi pequeno. Já em maio teve esse pico aqui, né, grande. Já em maio a gente já tinha Codesal com mais pluviômetros, né, então a gente pôde detalhar melhor, né, a cidade e correlacionar esses escorregamentos com pluviômetros que muitas vezes estavam aqui nessa zona limite, a gente relacionava com um e deveria ser com o outro. A gente está estudando melhor ainda essa distribuição. Tá? Aqui estão dados de chuva, de alguns pluviômetros. Esses aqui estão defasados porque eles estavam sem operação, foram instalados depois. Né? Se a gente fosse colocar alguma coisa, ele vinha começar pelo de cá. E vocês estão vendo aqui, ó, que começa a chover, choveu aqui, ó, e quando teve essa segunda intensidade de chuva, começou a disparar o deslizamento. Ou seja, a resposta não foi imediata. Quando começou a chover, teve deslizamento. Né? Aqui também, em 2009, né, a gente também dá para ver isso, né? Quando ele mudou aqui dessa inclinação, ele veio aqui também e deu um disparo. Então, a gente está estudando aqui o que acontece com essas mudanças para ver, avaliando a precipitação constantemente para ver se tem perigo de vir mais deslizamento pela frente. Tá? Em 2015, o mesmo tipo de postura, né? Vocês estão vendo que tem aqui chuva inicialmente, tal. Quando começou esse outro patamar que começou a disparar os deslizamentos. Então, isso aqui são dados interessantes que mostram que a chuva não está relacionada com os deslizamentos, não estão correlacionados com a chuva já imediatamente, demora um certo tempo. Tá? Trabalhamos aqui plotando deslizamento versus chuva. Chuva para um dia, acumulado em 3 dias, 4 dias e 10 dias. O que a gente queria ver é quando é que a gente ia casar o pico de deslizamento com o pico, né, de chuva.
Então, a gente achou a correlação que já tinha confirmado com o trabalho da ADMA, que tinha feito lá na década de 80, que era em torno de 4 dias. 4 dias tem uma correlação melhor das chuvas, do pico de chuvas com os escorregamentos. Esses escorregamentos são meio complicados. A gente fez um trabalho na Codesal para tentar correlacionar, porque eles são no dia que são registrados, não necessariamente no dia do acontecimento. Tá? Aqui a gente fez também para o bairro de Pituaçu, em 2015, achando também essas correlações aí de deslizamento, né? Aqui a chuva acumulada, né? Para ver como é que acontece isso. E aqui para outro lugar, no bairro da Embasa Golmeia, ali perto da Suburbana, tá? Perto daquela região do Largo do Tanque. A mesma coisa. Fizemos um trabalho de avaliação por aqueles diagramas de Voronoi, por cada um, e vimos aqui onde estavam os maiores problemas, né, de deslizamento na cidade. Né? Então, vimos que essa área aqui, ó, envolvendo esses pluviômetros, onde tinha o maior número de escorregamentos, né, seguidos por esse aqui de média, e aqui quase que nenhum, nessa outra região. Conseguimos achar, com base daqueles dados, umas correlações de chuvas, né? Então, a gente tinha aqui chuvas. O primeiro número corresponde ao valor em 24 horas. Então, quando a precipitação acumulada em 24 horas atingir 120 milímetros, por exemplo, nessa região aqui da base naval, tá? Ou 250 milímetros em 4 dias, eram pontos de precipitação, tá? Complicados. Vimos aqui que nessa outra parte aqui a relação já era 60 para 120, e depois tem outro número de 20 para 60. Isso aqui era no início da estação chuvosa, e aqui já era no meio da estação chuvosa. Então, no início da estação chuvosa, uma chuva de 60 milímetros em 24 horas, ou 120 milímetros em 4 dias, já dava problema, mas depois que começou a estação chuvosa, esse número já baixava para 20 milímetros em 24 horas e 60 milímetros. E assim para diversos pontos. Esses números não são utilizados ainda pela Codesal. A Codesal trabalha com chuvas acumuladas em 24 horas, dando 150 milímetros, com previsão de chuva para disparar excelentes. A gente está refinando isso. A gente espera que dentro em breve a gente tenha uma correlação melhor desses dados, que a gente está pensando agora em utilizar também a parte de inteligência artificial, aí, machine learning, para a gente aprender um pouco com esses dados, ao invés de estar usando as equações. Aqui a gente tentou fazer em chuvas durante o acontecimento por dia, mas não conseguimos direito obter esses dados por dia. Vocês estão vendo aí quanto chove aqui em cada dia, né, de chuva. Aqui tem uma região que teve um escorregamento, outra região que teve escorregamento também, que estiveram próximos. Vimos aqui que o escorregamento que aconteceu, nesses dados aqui, deram dados aqui de chuvas da ordem de 882 milímetros totalizado, não significa durante um mês, né? Já deu esses valores ali, esses dois valores, né? Aqui na Embasa e no Alto do Peru, tá? Aqui a chuva horária, em cada dia desse, né? Então a gente não dá para ver essa chuva horária, porque a gente não tem o dado do escorregamento, mas um deles aconteceu no dia 27 de abril aqui de 2015, 9 horas da manhã, onde choveu aqui 47 milímetros em 1 hora, tá? Aqui também um outro escorregamento que aconteceu nessa região aqui no Dia das Mães até em 2015. E o interessante é que choveu 1.200 milímetros lá até acontecer o escorregamento, mas no dia do escorregamento não choveu nada, né? A precipitação foi zerada. Então, isso mostra que a gente não pode, após um escorregamento, voltar para casa imediatamente. Tem que esperar pelo menos 4 dias. Tá? Aqui foi um estudo que nós fizemos, pegando todos os dados do Laboratório de Geotecnia. Como o professor Sérgio falou aí, o laboratório da UFRB está sendo ativado aí, está ativado para realizar serviços terceirizados, onde a gente pode pegar os dados e trabalhar aqui com uma geoestatística, vendo valores médios de coesão para o solo saturado e para o solo na umidade natural. Qual é o valor médio que a gente obteve aqui? Diversos ensaios feitos no laboratório de geotecnia. Aqui para o ângulo de atrito, fizemos a mesma coisa, tá? E aqui para o peso específico do solo. Então, se a gente tem declividade, tem propriedade do solo, e supondo que os escorregamentos, como eu mostrei para vocês, são geralmente planares, a gente consegue ter uma noção do fator de segurança desse material. Tem aqui o trabalho de Leonardo, depois nós tivemos uma outra
pessoas desenvolveram um trabalho. Aqui é o fator de segurança para a penetração no solo de 1 metro de umidade, né? Então, a gente está com 1 metro só saturado. Então, vocês estão vendo que se a água penetrar apenas 1 metro, tudo aqui está meio amarelinho, né? O fator de segurança está entre 1,3 e 1,5. À medida que o nível, a frente de umedecimento atinge 2 metros, ele já começa a ficar pior e aparecer já vermelhos, tá? Aqui com 3 metros e aqui com 4 metros. Então, a gente mostra que com 4 metros é um ponto crítico, né, de estabilidade. A nossa pergunta agora é saber quanto tempo leva para a água atingir 4 metros. A gente está estudando aí, fazendo os ensaios de permeabilidade, de fluxos não saturados, para simular essa penetração de água, para saber quanto tempo tem. Isso a gente não tem esse dado ainda, tá? Mas já mostra aqui que muitas vezes o que acontece? Quando está parando de chover, a água continua penetrando e as pessoas voltam para casa e essa água penetrando promove o deslizamento de terra, né? Aqui estão mapas de susceptibilidade, né? Aqui de diversos pontos que nós fizemos o trabalho, né? E aqui também de alta susceptibilidade de deslizamento de terra, né? Em função daquelas propriedades do material. Então, se a gente conhece a cidade, conhece um pouco, não vou dizer que conhece não, né? Mas já temos um passo aí à frente. Tem muito questionamento sobre aquelas propriedades dos solos, porque os dados são feitos de alguns lugares que não são tão representativos, mas a gente tem um número para melhorar cada dia mais à medida que for alimentando com os dados e tirando alguns lixos que tem ali, alguns dados que não são importantes, né? A densidade demográfica, dá para ver que aqui bem na área que tem maior número de deslizamento, coincide também com a área de densidade demográfica maior, isso é ruim, né? De lá, tem aqui agora pedir ao Sóstenes, que é o coordenador da Defesa Civil, para fazer uma gravação para vocês aí. Eu vou passar aqui agora a gravação dele, tá? Olá, me chamo Sóstenes Macedo, diretor-geral da Defesa Civil de Salvador, Codesal, e venho aqui, a convite do queridíssimo amigo, professor Luiz Edmundo, o nosso Luizão, participar de forma a contribuir com o debate que se apresenta nesta relação dada entre a academia e a vida prática e real da nossa sociedade. A Codesal tem por missão a prevenção. Entretanto, no passado, sempre se utilizou de ferramentas e de procedimentos de resposta, quando, a partir de 2015, ao reestruturarmos a Defesa Civil de Salvador, iniciamos uma série de tratativas com alguns outros órgãos municipais e outros entes federativos, constituindo assim o Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil. Desde então, iniciamos uma série de tratativas e de programas que visam, na perspectiva da prevenção, atuar para que a nossa cidade seja mais segura. Seja na concepção e capacitação dos moradores através dos NUPDEX, núcleos comunitários de proteção e defesa civil, seja através do PDCE, o Programa de Defesa Civil das Escolas, através do nosso sistema DEC, Centro de Monitoramento e Alerta da Defesa Civil de Salvador, que conta com uma série de equipamentos, a exemplo de estações pluviométricas, meteorológicas, hidrológicas, sistema de alerta e alarme, com equipe multidisciplinar. Contamos aqui com engenheiros civis, agrônomos, agrimensores, arquitetos, meteorologistas, estatísticos, geólogos, e mais do que nunca é importante salientar que essa conquista, toda essa construção se deu numa relação constante e permanente com a academia. O professor Luizão é um grande exemplo desta construção. Até hoje, voluntário da Defesa Civil de Salvador, lá atrás, ainda na qualidade de diretor da Politécnica da nossa Universidade Federal da Bahia, apresentou uma série de pensamentos para que elaborássemos juntos soluções. A exemplo aqui, o uso do tablet com toda a necessidade de apontamento do risco, grau de risco e georreferenciamento, que hoje é utilizado por nossos engenheiros e arquitetos que vão a campo realizar as vistorias. Essa relação construída com as academias também foi fortalecida com um convênio instituído pela Prefeitura de Salvador, que contamos hoje com quase 10 instituições de ensino superior, que promovem, através de diversos programas, soluções apresentadas às populações mais carentes, que invariavelmente moram nas áreas de maiores riscos geológicos e hidrológicos. Então, eu passo para deixar esse testemunho de que, efetivamente,
a construção dessa relação com a academia, com as universidades, com o pensamento, com o saber, se desdobra em soluções práticas para a vida da nossa sociedade, garantindo assim cidades mais seguras para que os seus munícipes possam viver. Ok, pessoal, eu pedi a Sócrates para fazer aí uma apresentação para mostrar a importância, pensando aí, Alessandra, no que você está fazendo de um trabalho de motivar os alunos, né, para participar e contribuir com a defesa civil de sua cidade ou da sua região. Tá? Esse material agora foi fornecido pela Defesa Civil, eu peguei no site dele, vou passar ele rapidamente. Tá? Então, aqui um histórico, né, as fortes chuvas em 2015, como mostrei para vocês. Em 2016 foi feita a nova Defesa Civil de Salvador, né, onde foram utilizados tablets para fazer as vistorias, o georreferenciamento das vistorias e também o mapeamento das áreas de risco, né, tendo a informação que antigamente as informações eram feitas em planilhas, em fichas, e ficavam lá pilhas de planilhas para ser digitada 4 meses, mais ou menos, para que uma pessoa pudesse receber uma ação social, e a gente disse, olha, nós temos que acabar isso. Então, hoje, quando o profissional vai a campo, que faz a vistoria, automaticamente o tablet encaminha para a Codesal e o cidadão pode se dirigir para ter direito ao seu auxílio aí em função da chuva. Aqui é o site da Codesal, mostrando aqui algumas informações importantes. Visitem, que é importante, né? Aqui está uma estrutura geral da Codesal, tem a diretoria geral, a coordenação de ações de contingência, né? A subcoordenação de risco, aqui a subcoordenadoria de ações comunitárias e educativas, a subcoordenadoria do monitoramento e análise. A Codesal é outra hoje em dia, é um exemplo, eu recomendo a vocês a visitarem, porque eu tenho muito orgulho da Codesal. Antigamente, quando eu fui ao Rio de Janeiro, conheci o centro lá do Rio de Janeiro, fiquei encantado lá com o centro, mas depois que vim a Salvador, seja o da Codesal e seja o da polícia aqui de Salvador, não deve nada a esses outros centros do monitoramento, né? É uma coisa que vale a pena vocês conhecerem, tá? Aqui é uma estrutura geral da Codesal, com o nome dos diversos atores, né? Que trabalham lá duramente, é um pessoal abnegado, né? O pessoal da Defesa Civil é um pessoal que tem uma verdadeira paixão por eles, porque eles lutam, e aquela vontade de contribuir com o cidadão, né? As diversas ações, e olha que as ações de prevenção estão muito maiores do que a de resposta. Então, a gente vê muito hoje para o pessoal da Defesa Civil falar de proteção, não só defesa civil, proteção e defesa civil. Então, a parte de proteção, de prevenção, mitigação e preparação é muito mais importante. Então, para você gerenciar risco, você tem que ter todo esse processo prévio, né? Mapeamento e monitoramento das áreas de risco, realização de vistoria, colocação de lonas plásticas, campanhas educativas, capacitação das lideranças comunitárias, né? E aqui vai para as diversas ações que são muito importantes para que você possa gerenciar e implementar depois, quando tiver necessidade de um certo estrutura montada na cidade. Fico muito contente também quando faço parte aí do plano de contingenciamento da Codesal. Na resposta, a gente tem a vistoria, né, informações sobre desastre, atendimento às famílias desabrigadas, colocações de lona plástica e vistoria e encaminhamento aos órgãos competentes. Tá? A fase da Defesa Civil, tá? Ela atua de forma contínua. Realmente, a Defesa Civil de Salvador trabalha 365 dias por ano, não só no desastre, às vezes trabalha mais até antes do que no desastre. Estou exagerando um pouco, porque o desastre, infelizmente, acontece tudo em muitos dos locais, e eles envolvem diversas, a prefeitura concentra tudo, não só a prefeitura, os diversos órgãos também, BASA, COELBA, e os diversos outros, tudo fica sob liderança da Defesa Civil, sobre a Codesal, que vai gerenciar. Então, na parte de gestão de risco, que é a parte que nos interessa mais aqui, a gente tem aqui a análise do risco, que eu falei para vocês de diversas formas que foram feitas, medidas de redução de riscos, ações de preparação e monitoramento, né? A preparação, propriamente dita, prevenção e mitigação. Tá? Aqui, na hora do desastre, a gente tem que trabalhar nessa parte aqui, que é a parte de gestão dos desastres, que é a parte da resposta. Tá? Os planos e projetos da Codesal, a gente vai ver cada um desse mais à frente. Tá? Então, a gente tem aqui o Plano Municipal de Redução de Risco. Né? Nesse plano municipal, a gente tem um plano preventivo de defesa civil,
né? O PPDC, que é uma coisa muito interessante, que é o trabalho que a Defesa Civil faz, com os diversos técnicos, eles vão antes e começam a olhar que pode fazer alguma coisa, dar orientação à comunidade, pode consertar uma escada, uma drenagem, pequenas ações que dão grandes resultados. E a gente tem visto aí por cada vez menos problemas de deslizamento em Salvador. Acho que tanto quanto as contenções que foram feitas, como eu falei para vocês anteriormente, como esse trabalho preventivo aí de Defesa Civil do PPDC, que o IPT até ajudou muito nessa parte cá, né? O plano de ações estruturais, que são as obras, né, que são aplicadas. Depois a gente tem aqui o PPDC, o Plano Preventivo de Defesa Civil, que ele foi elaborado em parceria com o IPT, que teve no local, o Ogura teve uma participação muito grande aqui nesse processo de ajudar a Defesa Civil, né, de fazer um trabalho de observação, atenção, alerta e alerta máximo, para que cada um desses pudessem, as pessoas estarem treinadas para esses pontos. Depois a gente tem aqui o mapeamento no PPDC, né, o mapeamento das áreas de risco, né, ações educativas, né, formação de NUPDEX. Esse é um trabalho também muito interessante, né? E também a parte da Defesa Civil nas escolas, que é outra coisa muito bonita, trabalhando com os alunos que muitas vezes falam com seus pais as instruções, né? Então, esse é um trabalho aqui, formiguinha, que quando eu vou na comunidade eu vejo o quanto eles trabalharam, porque eles têm conhecimento, tá? O monitoramento do clima, que é importante ainda saber, né? E aí colocar o sistema de alerta e alarmes quando tem situações críticas. E eu digo sempre, pessoal, não quer dizer que a sirene vá tocar que vai cair. Não, não é bem verdade, tá? É que há perigo de cair. E para proteger sua vida, você tem que sair, né? E depois a proteção das encostas, colunas e aplicação de geomanta, alguma coisa, temporariamente, enquanto não tem um projeto estrutural mais completo para aquela região, tá? O mapa das áreas de risco tem aqui diversos mapeamentos, né? Então o pessoal vai a campo e orienta isso com base nas características do local, da geometria, né, da propriedade do solo. Eles estimam inicialmente essa parte do mapeamento das áreas de risco, também com aqueles trabalhos que nós mostramos na academia, rodando os modelos com base na topografia. O grande problema que a gente tem da topografia é que a topografia local não tem nada a ver com a topografia que a gente tem no mapa, porque a população corta de qualquer jeito e isso não é atualizado. Vocês estão vendo aqui que o pessoal acaba cortando aqui o pé do talude para crescer a casa, né? E é uma coisa complicada, então a gente precisa ter uma topografia mais 1 para 1. Definição das poligonais, né, que vão ser atuadas, os órgãos geralmente obrigam que tenha uma poligonal definida para você fazer esse trabalho, tá? Identificação de riscos, levantamento, cadastro das informações, utilizando o QGIS. É importantíssimo que os profissionais de engenharia trabalhem aí com sistemas georreferenciados, tá? Então, é muito importante, eu não sei como estão na UFRB, a UFPA tem feito aqui pouco, acho que os profissionais tinham que sair mais. Isso aqui é como se fosse um Word, um Excel, né? Um AutoCAD, o QGIS tem que ser. A gente não trabalha mais com mapa, trabalha aí com mapas eletrônicos, né? Informática. Aqui tem o mapa do PDE em 2004, vocês estão vendo aqui, e aqui já é a Codesal trabalhando para 2016, 2022, o que teve de áreas que foram atuadas. Estão vendo aí muito mais áreas que foram feitas, até em função desse PDE, tá? Aqui. O Núcleo Comunitário de Defesa Civil, o NUPDEC, né, que é um trabalho junto com a comunidade, é um trabalho muito importante esse, que eu acho que é uma coisa vale a pena, é um trabalho que é do ano inteiro, para na hora da necessidade estar o pessoal treinado, orientado para poder atuar nas ações. O programa Defesa Civil nas escolas, que é o atendimento também para a população, né, do ensino fundamental, aqui estão com algumas pessoas já de uma idade mais avançada, mas também tem para as crianças, tá? Uma simulação de evacuação, isso aqui é um problema que as pessoas não estão atentas, né? A parte da evacuação, a gente vê o pessoal fazendo um trabalho interessante, mas poucas pessoas saem no período da evacuação, tá? O CEMADEC, que é um ponto importante, falei aqui, que é um centro de monitoramento aqui, que o Juliano, que é o meteorologista aqui, que é o responsável, tem feito simulações importantes e acertado bastante da previsão meteorológica, 4, 5 dias à frente, tá? Feito aqui uma central de monitoramento, com todos os dados aqui interligados, ligados com o CEMADEM também, com toda a população. É um dado aqui, isso aqui é o centro nervoso da Codesal. Vocês têm visto muito na televisão, a televisão tem sempre feito matérias aqui no CEMADEC, né?
nessa parte lá. A rede de monitoramento são diversos pluviômetros, pluviógrafos, estações meteorológicas, estações geotécnicas, né? Pessoal também de rios, né? A vazão dos rios. Aqui tem uma simulação aqui do Simandec, o Juliano, né? O Sóstenes, aqui está o prefeito, acompanhando aqui, como tem aqui, vocês estão vendo o mapa da cidade, como está de chuva, acompanhando cada ponto. Aqui o sistema de sirenes, aqui o sistema de alerta da população, e aqui a pessoal da Codesal retirando a população, né, nos simulados. Tá? Agradeço aí a vocês, e acho que acabei aqui dentro do prazo, né, Alessandra, que você tinha me dado aí às 20h15, e eu acho que eu estou conseguindo acabar aí dentro do prazo. Desculpe a correria, mas o material vai estar disponível para vocês aí, né, apresentarem, tá? Sim, com certeza. Foi ótimo. É claro que tem sempre muita coisa para falar, né? A palestra foi maravilhosa, fez assim deu uma contextualização do quanto que é complexo o panorama da gestão de risco em Salvador. Nós estamos olhando para um espaço que tem uma complexidade muito grande de ocupação e que isso vem de muito tempo. Então, a gente tem um passivo muito grande. Então, não existe dinheiro suficiente, não tem como ter dinheiro para resolver, né? Onde que porque as pessoas precisam morar, né? Eu gostei muito de uma fala inicial tua ali, que falaste, não, porque o lixo, né? O lixo está na encosta. Mas e como é que é a coleta de lixo, né? Então, assim, essa questão de gestão de risco, ela não envolve simplesmente aquela questão do desastre em si. Então, é toda uma questão de infraestrutura que está ligada e ela tem que ser coordenada conjuntamente para que a gente consiga ter um resultado, né, mais satisfatório. Mas a palestra, ótima, eu tenho várias perguntas, hoje a gente tem no chat, então antes da gente entrar nesse nosso bate-papo, professor, eu vou convidar então a Sara para vir aqui com a gente, para ela dar um recadinho para o pessoal. A Sara é acadêmica da Engenharia Civil, é uma da comissão organizadora, está representando a comissão, tem uma galera muito grande aqui por trás, né, organizando esse espaço, e ela vai dar um recadinho pessoal sobre como que vai funcionar o certificado e as comprovantes de participação. Sara, fique à vontade. Bom, boa noite, né, gente? Como a Alexandra Passuelo já fez a breve iniciação aí, eu me chamo Sara, e hoje eu estou representando nossa equipe, né, da organização, e quero também agradecer ao professor Luiz pelo todo esse conhecimento, né, transferido para a gente. Eu vou estar disponibilizando o link para a lista de presença no chat, e através disso vai gerar o certificado de vocês. Esse linkzinho só irá ficar até o final desse bate-papo, disponível para vocês. Então, fiquem atentos, pessoal. Coloquem lá os dados direitinho para poder a gente gerar o certificado de vocês e poder mandar para vocês tudo direitinho. Então, eu vou estar auxiliando aqui com o bate-papo, né, e as perguntas. E deixa eu ver qual foi a primeira pergunta. Não, vamos esperar um pouquinho. Então, assim, ó, eu vou dar uma conversadinha com o professor, então, assim, o pessoal já está atento aí, se ligarem, né, da questão de confirmarem a presença, quem quer o certificado, porque depois que acaba a palestra não tem mais como confirmar. Então, aí a Sara. Aí, Sara, daqui um pouquinho a gente volta no chat, eu vou dar uma conversa, a gente vai conversar aqui, e aí tu nos ajuda nas perguntas lá, beleza? Ajuda sim, prof. Pode deixar. Ótimo, valeu, obrigada, Sara. Tchau. Não, professor, então, vamos dar sequência, que eu fui anotando, eu adorei, muito obrigada por todas os conhecimentos, é tanta coisa, então, cada slide, eu tinha um monte de perguntas, meu Deus, eu vou ter que ter a aula do professor, eu tinha um monte de perguntas que eu gostaria de fazer, mas que é impossível, né? Mas aí eu fui observando algumas coisas que foram me chamando a atenção, e aí eu gostaria, né, da gente trocar uma ideia aqui. Eu acho que tem o microfone aberto. Acho assim. Eu acho que é isso. Eu vou ter que fechar também o meu microfone quando falar, né? Porque senão acho que vai dar problema.
Não, essa questão toda, né, do processo que tu mostraste de Salvador, o quanto foi um processo contínuo que iniciou há muito tempo de conhecimento, porque, claro, a gente teve um boom ali de ocupação territorial ali na década de 70, então a área urbana foi sendo ocupada no Brasil inteiro, né, e como foi falado, as pessoas têm que morar, né? Então, se a gente não tem políticas habitacionais que deem conta do recado, acaba tendo uma escolha, e essa escolha nem sempre é pelo local mais adequado, é aquilo que se pode, né? O que a gente pode, que as pessoas podem ocupar. Então, elas vão se afastando e tem uma certa hierarquia de ocupação, né? Quando a pior ocupação, quando existe uma ação que vai lá e retira as pessoas da pior, né? Aí passa para uma melhor, mas vai ser sempre alguém que vai vir e vai ocupar aquele espaço. Então, o quanto é problemático. E isso precisa de muito estudo. Então, quanto é importante a questão do processo de gestão de risco, não tem como a gente lidar com ele se a gente não tiver bases, né? Foi muito bem apresentado ali por ti, né, Luizão, todo o processo de Salvador, o quanto foi aumentando e qualificando, até chegar um ponto que a Defesa Civil de Salvador, a Codesal, por exemplo, chegou e disse, bom, a gente tem condições de nos estruturar, de botar uma equipe técnica, né, adequada ali, para conseguir dar base desses dados e começar a responder. Então, tem informação para poder se trabalhar. E não é fácil, né? Então, assim, a realidade de Salvador, tanto pela complexidade, mas também pela questão de organização da Defesa Civil e de gestão de risco, é muito diferente do que muitos lugares no país, inclusive no interior nosso da Bahia, né, onde a gente vê que muitos lugares não têm estruturação nenhuma. Mas, enfim, então, esses dados, né, então aí mostra o quanto a gente precisa, né, investir na pesquisa, né, então, o quanto é importante, né, a gente ressaltar isso. Mas aí, em relação aos estudos, né, que vocês fizeram, muito legal essa questão, principalmente, né, quando a gente veio que a Política Nacional de Defesa Civil, professor, né, ela vem e ela entra nessa questão de perspectiva de trabalhar ó, proteção e defesa civil. O próprio nome, ele é representativo, mas ele tem, né, pode ser um nome, mas tem um significado, né, ali. Então, a gente tem que proteger. Se a gente não pode tirar todo mundo do lugar e a gente vai ter risco ainda, como é que a gente salva vidas? Né? Como que a gente... Porque o primeiro, antes do patrimônio, é claro que a gente, quando fala, né, perdas e danos, né, e a gente está botando aí prejuízos econômicos, são muito importantes, mas em primeiro lugar vem a vida, né, a vida de todo mundo. Então, os estudos de vocês da correlação, né, da correlação entre chuvas e deslizamento, né, são importantíssimos, mas também de uma complexidade enorme. E aí que eu te pergunto, professor, porque a gente analisa os parâmetros geotécnicos, né, os parâmetros de solo, vai refinando, quanto mais dados vai ter. E a antropização? E como é que a gente faz com a questão da ocupação que, como mesmo mostrado nas fotos ali, ela é dinâmica diariamente. Então, é corte aqui, ocupação ali, aumento de carga, porque aí aumenta 2, 3 lajes, né? Vai aumentando os pisos. E aí, como inserir isso? Porque é claro que a gente vai ter resultados, né, cada vez mais próximos, mas ainda vai ter um desvio em função se não tiver um controle desse processo. Eu sei que a pergunta ou a discussão é complexa e eu passo a bola para ti agora. Mas, Alessandro, eu acho que é importante isso. Eu sempre uso uma frasezinha que eu digo sempre assim: as pessoas não ocupam as áreas de risco por opção, ocupam por falta de opção. A gente tem um problema sério de investimento em habitação no nosso país, tem um problema sério de uma ocupação, as pessoas fugindo do campo e vindo para as cidades. Não estou falando de cidade como Salvador, não. Todas as cidades do interior, grandes cidades do interior, está havendo uma ocupação também das áreas, né? E, infelizmente, me perdoe o linguajar muito baixo, né? Mas as pessoas acaba sobrando o chupa-molho para aquelas pessoas. O filé mignon
está ocupado, tem propriedades, então não tem, ou muito distante, né? Você pegar um pessoal e implementar muito distante, você não dá uma infraestrutura, você pega as pessoas e vão colocar num bairro muito distante, onde não tem uma farmácia, não tem uma padaria, não tem um mercado, não tem transporte, você leva um tempão para chegar lá, né, aquela dificuldade, não é justo isso, entendeu? A gente tem que repensar no nosso país como um todo, nessa movimentação, não obrigando as pessoas, mas dando as opções. Eu vejo hoje, por exemplo, no período que eu viajava lá pelo CREA, como o interior cresceu. Eu não gostaria tanto de estar na cidade, mas hoje em dia eu perco 2, 3 horas de engarrafamento, que poderia estar curtindo quando eu via no interior. Você podia ir almoçar em casa, tirar um cochilo, ver aquilo ali, uma qualidade de vida totalmente diferente. E essa pandemia veio permitir que aqueles conhecimentos que estavam focados nos grandes centros pudessem ser diluídos por todo mundo. Hoje todo mundo pode ver em casa, né? Nós podemos falar com pessoas que estão no mundo inteiro podendo fazer palestras, o que antigamente tínhamos de certa dificuldade de comunicação. A internet é uma coisa muito boa, eu gosto muito da internet, mas vejo que tem muito lixo também. Mas tem muita coisa boa nesse período de pandemia que foi produzido, pelo menos na área de geotecnia, pelo Geotecnia Brasil, pela BMS. São palestras maravilhosas, estão lá disponíveis para o pessoal colocar. Eu fiz uma série também de gravações de entrevistando pessoas. Mas vamos voltar para o que você estava falando das construções, né? Das habitações. É verdade, as pessoas estão fazendo opções assim, começam a colocar. A gente tem um outro problema também, sério mesmo, é que aqui em Salvador, não sei como estão em vocês, é que o governo paralelo comanda. Então, não tem muita lei nesse lugar. Entendeu? Então é um negócio complicado, ninguém é dono de nada, todo mundo é um negócio meio complicado, você tem dificuldade, eu não tenho muito acesso a essa população de baixa renda, se não for com a defesa civil, se eu não entro no lugar, ali eu tenho dificuldade, tenho que conversar com a liderança, né, aquelas coisas todas. Nós estamos passando por um momento muito difícil do atendimento a essa população, até mesmo dificulta a própria universidade, quando você vai fazer uma atividade de extensão, de que pode estar fazendo uma boa ação, mas se acontece alguma coisa com o estudante, vem todo mundo, os pais dos estudantes vão dizer: quem é esse louco que levou meu filho para esse lugar? Entendeu? Quando tudo dá certo, tudo está bem, mas quando acontece alguma coisa, vem uma pressão enorme de atividade. E acho que essa atividade de extensão, me perdoe aí o que vocês estão colocando, tiro pela minha universidade, tá? Não posso dizer como todas, eu acho que a atividade de extensão não é um foco das instituições de ensino. São focos de alguns professores que trabalham isso por carinho, por formação, mas não está no sangue das universidades. Graças a Deus, com as novas diretrizes curriculares dos cursos de engenharia, tem a obrigatoriedade do curso de extensão, e eu espero que a universidade consiga fazer atividades e pegue essa massa cinzenta de jovens e possa desenvolver para produzir coisas interessantes para a sociedade que o rodeia, tá? Não só daí rodeia a UFRB em Cruz das Almas, ou na sua cidade, se você não é de Cruz das Almas, naquela região, como você pode colaborar. O conhecimento que você tem de engenharia para uma população de baixa renda pode ser muito maior do que para uma empresa que você vai ser uma gota d'água. Às vezes eu vejo o pessoal gastando dinheiro desnecessário, fazendo coisas que não precisavam, gastando dinheiro que não tinha, em coisas que não vão ter resultados. Então, acho que essa atividade de extensão, desse envolvimento, de fazer atividades, de projetos que possam desenvolver condições mais dignas, e Cruz das Almas não tem muito problema de deslizamento de terra, que é mais ou menos plano. Em compensação, deve ter muito problema de alagamento, né? E por ser uma cidade plana, tem muito problema de escoamento. Então, você tem que ter pontos de estações elevatórias e tal. Tem um problema que você tem um tempo de resposta até a água escoar, né? De cada um desses. Então, é importante a gente ver, e não necessariamente vocês estão formando profissionais para viver em Cruz das Almas, né? Como o professor Sérgio colocou inicialmente ali, os estudantes, os egressos da UFRB têm tudo que é lugar, né? Assim, já estão fora, estão dando, né? Tá voando aí pelo mundo afora, e isso é bom a gente ver, né? A coisa que mais me orgulha é ver um aluno crescendo fora, e você diz assim: olha, eu colaborei um pouco no crescimento desse profissional, né? Sim. Inclusive, Cruz das Almas, uma das questões, assim, importantes, claro, a gente tem problema da questão de drenagem, sim,
mas a questão da autoconstrução, né? A Cruz das Almas teve um boom assim, imobiliário no momento que a UFRB se instalou, né? Saiu a escola de agronomia, não é que saiu, continua, mas aí ampliaram os cursos, né? Então a gente tem vários prédios. Também começou um boom imobiliário, a questão de autoconstrução ela é muito grande, e isso é um problema que a gente vai ter, são riscos que estão sendo construídos, né? Então, se a gente vai ver o estado de conservação das nossas obras atualmente, né, principalmente aí aquelas obras que não foram, né, elaboradas, né, com alguns detalhes técnicos importantes, né, com uma mão de obra qualificada, a gente acaba tendo riscos adicionais, né, referente a um risco, aí a gente já vai para o tecnológico, né, um risco que é, né, não é natural e ele vem criado pelo homem, né, por ação antrópica. E aí, muito bem colocado na palestra, e agora pegando o gancho, né, da necessidade assim, é o poder paralelo, aí como que a gente lida com essas questões. E aí eu trago uma outra coisa, porque dentro dessas ações de prevenção, porque se a gente pegar a gestão de risco, né? Então, lá, gestão de risco, primeiro a gente tem que identificar os nossos riscos. Então, quais são os elementos de risco? Então, até onde eu consigo chegar? De que forma eu hierarquizo isso? Porque eu tenho que ter prioridades. Bom, então aí eu estabeleço um planejamento. Aí o que eu atuo em prevenção? O que eu consigo fazer de mitigação? Aí não deu, parto para ter um certo risco, o que eu me preparo, como eu me preparo para responder isso de uma forma mais eficaz e diminuir os danos. Né? E a questão da preparação, da prevenção, é essencial a capacitação. E aí a capacitação levando para a questão da qualificação dessa percepção de risco, porque a nossa percepção de risco, ela muda em função dos nossos aspectos, né, cognitivos, da nossa história, né, do que a gente vivenciou, das experiências, né, e trabalhar, porque assim, até, por exemplo, perder vida é o que a gente não quer. Então, dentro da preparação, né, eu vou ter os alertas. Aí vocês estão construindo lá dados para constituir quando que o alerta tem que tocar, né? Quando o alerta tem que tocar, tem que sair de casa. Aí vem sai de casa. Não é que vai, né, deslizar, não é que vai acontecer um escorregamento, mas pode. Então, aí não acontece. A população parece que em alguns momentos pode perder essa confiança. Então, o quanto é importante qualificar todo esse processo, o entendimento da comunidade para isso. Não, o que é possível fazer, por que o lixo... A gente sabe que não é só responsabilidade da população, mas todo mundo tem uma parte de corresponsabilidade nesse processo todo. Por que o lixo, por que os cortes... Né? Tudo isso dentro de um processo de qualificação. Eu gosto de chamar qualificação e não capacitação, porque nós mesmos, a gente vai se qualificando a partir de novas experiências. Só que aí me vem o pontinho de interrogação lá, professor Luizão. Num cenário de tanta vulnerabilidade social que a gente se encontra no Brasil, né? E onde a gente tem ocupação de áreas que a gente olha, quando a gente começa, né? Eu trabalhei muito tempo em comunidades e a gente começa a ver o quanto o ser humano ele pode assim, né, viver, o quanto ele aceita para viver situações assim muito complicadas. Será que às vezes eu trabalhei muito com qualificação da percepção de risco e eu me perguntava, será que isso que eu estou fazendo tem impacto, vai ter impacto? Porque é aquela coisa, né? Quando a gente viu o Covid agora, a sair de máscara, mas e aí? Você tem que trabalhar e pegar o ônibus lotado. Como que faz isso, sabe? Tem um jogo ali que parece que a equação não bate, sabe? E aí é essa discussão que eu coloco. Como nessa situação extrema de vulnerabilidade social que a gente vive, um percentual enorme da população, com carência de inúmeras coisas, a gente começa a colocar, não pode botar o lixo, não pode, o corte, né? Então, é um processo complexo. Muito. Alessandra, mesmo como você coloca, você sabe bem disso, que você trabalhou muito nessa parte aí social, né? Nós temos um problema que eu digo sempre o seguinte: o nosso problema de encostas não é técnico, é um problema social e político. Precisa ter uma determinação política,
né, para que você possa colocar isso. E qualquer determinação política não é uma coisa a curto prazo. Você, para poder mudar uma realidade dessa, é muito tempo para você fazer, né? Desculpe a palavra também, a gente fica parecendo que está enxugando gelo, né? Aquela coisa que você vai e não consegue. Mas eu acho que é melhor enxugar gelo do que não fazer nada, tá? Ficar só reclamando. Então, eu prefiro enxugar gelo e tentar colocar. Eu acho que se a gente conseguir conscientizar uma pessoa numa comunidade daquela, já é o suficiente. O ideal é que a gente pudesse ter muito mais, mas se a gente conseguir salvar uma vida, né, nós tentamos fazer algumas coisas. É difícil porque a gente fala para a pessoa que vai ter uma qualidade de vida, mas ele disse, mas quem lembra de mim? Né? O que estou vendo aqui? Eu não tenho segurança, eu não tenho tal coisa, e começa a ver aquilo ali. A percepção de vida, até a mesma coisa, Alessandra, uma coisa que me preocupa muito é a colocação, por exemplo. Será que nós estamos formando profissionais para atender uma realidade de mercado nossa? O curso de engenharia, de arquitetura, estou falando isso aqui pela UFBA, até outro dia fiz questionamento pessoal. Nós formamos para atender população de baixa renda ou de alta renda? O foco dos cursos de engenharia do país é para formar alta renda. É claro que nós temos que fazer diversos tipos de obras. Não estou falando isso, que vai esquecer essas obras também grandes de infraestrutura que nós precisamos, mas nós precisamos dar uma visão social também para esses alunos, né? Uma visão diferente, aproveitar. Talvez, se não dá para fazer nas disciplinas básicas, nas disciplinas aí, na extensão, de fazer um outro ponto, de mostrar um outro lado, que eu vejo muito dentro da engenharia, por exemplo, a engenharia sanitária. A engenharia sanitária é um pessoal que tem mais sensibilidade com isso, né? Mas eu vejo como uma dificuldade muito grande de dar orientações, e já vi em alguns lugares, sabe, Alessandra, de a gente contribuir lá com o pessoal, dizer, faça isso, faça aquilo, e melhorar as condições de vida de algumas pessoas, não muitos. Eu produzia lá na minha aula, né, atividades aí, com minha aula que era de contenções, os alunos desenvolviam atividade em população de baixa renda, eles tinham que desenvolver projetos para a população de baixa renda, e era bem interessante isso, tá? Agora, você me fez uma pergunta no outro momento, que eu acabei falando e fugi da pergunta, tá? Aquela questão da quantificação de risco, etc. Eu inicialmente pensava assim, em fazer alguma coisa, de ter um mapeamento geológico, geotécnico, preciso, e etc. Rodar a estabilidade de taludes, tudo aquilo ali, do ponto de vista cientificamente correto. Digo, eu não tenho isso, e se eu não tenho isso, eu não posso fazer nada. Aí, por volta de meados de 1980, a ADMA voltou da pós-graduação dela e recebeu uma bolsa de desenvolvimento e pesquisa regional. Ele disse, mas vamos fazer então um trabalho, e ela deu a ideia de fazer essa parte de chuva. Então a gente pegou os dados e fez chuva com deslizamento. Não tínhamos nada. Foi o que ela fez. Ela foi para a Codesal, tá? Pegou os dados de deslizamento, foi para o INEMED, que só tinha uma estação pluviométrica em Salvador, que era em Ondina, e achamos correlação de chuva com deslizamento. Apenas pegando os dados que estavam lá disponíveis, sem saber de geologia, sem saber de nada daquilo ali. E conseguimos ter uma correlação que está batendo até hoje. Então, mostra que, às vezes, o lado observacional, tá, é importante também, não é só aquela matemática pura, etc. Tal. Eu vejo hoje que na Codesal o trabalho mais de vendo deslizamentos que aconteceram versus chuva, e a gente fazendo esse trabalho, nós estamos obtendo correlações bem mais interessantes em cima da consequência do que quantificar alguma coisa que nós não temos o domínio e nem precisão para o que tem, principalmente da topografia. A topografia muda a todo momento, as pessoas cortam de qualquer jeito, sem orientação. Não é nem questão de dizer assim, olha, ele nem sabe, ele pensa que cortar, eu vou cortar, minha necessidade de aumentar. Tem coisas assim absurdas, já vi coisas de o cara construir para baixo, tá botando uma mangueira para respirar, cavando um buraco, entendeu? Para botar uma casa. E uma outra coisa que tem também, independente disso, que essas casas encostam a parede no fundo do terreno e fica uma casa úmida, né? E as casas são feitas uma do lado da outra, não tem ventilação, então você vê que é uma casa doente, uma casa onde cria doença, os meninos tudo com o nariz escorrendo. Então, você não é uma casa sadia, você precisa ter uma casa que tenha mais vontade de ficar, as casas cheiram a mofo, assim, no ponto. Não estou falando isso por degradar essa população, não, é que não tem condições, não tem ventilação.
o fundo está grudado na parede que leva a umidade e a lateral é uma casa junto da outra. Isso não acontece só em Salvador, não. Eu vou no interior, vejo todas as casas umas junto das outras também. É raro ter o afastamento de uma casa para outra, né? Então é uma cultura que a gente tem, que vem dos portugueses também, lá de fora. A gente vai, quem vai a Portugal vê que é uma casa também junto da outra, né? Aquela ali, a gente vai seguindo nessa linha, mas do ponto de vista de ocupação, de trabalho, da pessoa, o trabalho que vocês podem desenvolver aí, de fazer casas mais seguras, de descobrir coisas para entrar, iluminação ou ventilação nesses quartos que não tem nada, né? São coisas importantes que, às vezes, a garotada aí tem uma ideia boa, né? Vendo e entende. Por exemplo, se a gente for desenvolver um projeto para uma casa popular, quem sabe desenvolver aí? Quero fazer um projeto de uma sala com um quarto, com uma suíte, com não sei o quê. Os caras moram num lugar de 3x3, onde é tudo ali junto. É banheiro, é cozinha, é quarto, é sala, tudo num pedaço de 3x3. A preocupação deles são outras. E ao invés da gente querer impor a nossa situação, nossa maneira de enxergar, a primeira coisa que tem que fazer é ouvir e fazer uma casa adequada para aquela população. Que muitas vezes a gente faz um projeto que não atende aquela população porque a gente não viu a real necessidade, né? Então, acho que isso é importante do desenvolvimento. Eu acho que esse trabalho que vocês vêm desenvolvendo, podem contar comigo quando vocês precisarem, tiver alguma ação de extensão, de fazer um trabalho numa região. Se eu estiver disponível, farei a visita junto com vocês. Tenho me dedicado muito aqui a ajudar ao Ministério Público, quando eles têm aí ações com a sociedade ou com a população mais de baixa renda, né? E acho que é importante a universidade estar vivendo mais. Eu acho que as universidades, aproveitando no momento, estão se fechando numa clausura universitária que é complicado, tá? A gente precisa dar uma repensada nisso, estar pensando na sua sociedade em volta, porque se a universidade não fizer isso, ela vai perder o espaço. As pessoas dizem que o conhecimento estava na universidade antigamente e realmente ainda está, mas hoje não só está na universidade. Tem muita gente desistindo e saindo para um voo livre aí com outras coisas, porque as universidades estão atrasando em algumas ações. Bom, então, obrigada, professor. Vamos, Sara, então agora vamos para o chat, vamos deixar a Sara aí ver o que tem de perguntas para o professor aí poder responder. A primeira pergunta foi de Paulo Ricardo Lemos. Ele está perguntando, professor, qual seria uma justificativa para todas essas diferenças na faixa de precipitação? Olha, eu não sei dizer assim tanto assim a pergunta que você fez, se você fala naquela separação do sistema de alerta, que a gente fez foi comparação. Então, a gente representou aquelas faixas e viu o que acontecia. E em função do número o Paulo Ricardo, né? Em função do número da resposta que tinha, olha, aconteceram muitos escorregamentos grandes aqui. Qual foi essa faixa? Então, foi definido muito com essas respostas, tá? Plotando os valores e vendo o que acontece em cada período. Tem complicadores dessas faixas, porque essa precipitação, muitas vezes, não acontece naquele evento. Foi aquilo que a gente fez para um dia, 3 dias, 4 dias. A chuva muito forte, ela não tem o poder de infiltrar. Ela geralmente tem um período pequeno, então tem muito mais um escoamento superficial, muito mais problema de alagamento do que problema de deslizamento de terra. Aquelas chuvas mais demoradas é que são mais problemáticas. Então, as chuvas no início da estação chuvosa, geralmente não cria muito problema de deslizamento, a não ser a obstrução de drenagem, que leva um muro a cair, coisas desse tipo, tá? Mas a gente tem que estudar, a gente ainda está estudando essas faixas, Paulo. Não temos ainda uma convicção disso e estamos ajustando a cada momento, né? Já estamos agora no ponto, quando nós fizemos aquele trabalho em 2015, 2016, nós não tivemos chuvas fortes para calibrar. Agora tivemos esses anos, tá? Então, nós vamos comparar com os últimos anos que nós tivemos a chuva para ver o que aconteceu, se a gente precisa rever aquelas faixas de precipitação. Ótimo, professor. Uma pergunta também do Ademilton Boa. Ele perguntou: parte dos deslizamentos em Salvador
é devido à falta ou ineficiência do sistema de drenagem, o que impede a requalificação dos sistemas existentes. É verdade, Ademilson. Isso é muito importante, porque você vê o seguinte, ninguém fica muito preocupado com deslizamento num período que não chove. Então, mostra a importância do sistema. Em Salvador, tem muito pouco sistemas de drenagem de águas pluviais. Tem uma parte de esgoto, mas as águas pluviais, as pessoas acabam jogando nas encostas. Há uma necessidade muito grande de rever isso, e a gente tem visto que muitas obras, muitas melhorias em determinados locais são feitas apenas com drenagem. Então, a drenagem é suficiente para você garantir a estabilidade daquele local. Então, é muito importante. Eu sempre brincava com os alunos dizendo que o que derruba os taludes é primeiro água, segundo água, segundo água. Ou seja, drenagem, drenagem, drenagem. Trabalha com drenagem que você reduz muito. Não precisa só estar pensando em grandes obras. Às vezes, pequenas obras de um direcionamento ou de uma proteção de um talude, por exemplo. Está muito em moda em Salvador, no momento, as geomantas. As geomantas não são contenções. São proteções de taludes. Ela evita a infiltração de água. E quando eles implantam a geomanta, que eu era inicialmente contra, depois até vi que era interessante, eles gastam muito mais para fazer drenagem, limpeza, que a gente nem precisa fazer a geomanta. Então, a preparação que eles usam para isso aí, que é importante, tem muita questão de material de construção que é jogado, o resto de material de construção é jogado nas encostas, que junto com o lixo e aí com outros pontos que acabam umedecendo a encosta e provocando deslizamento. Mas ele tem razão. O mesmo palestrante Ademilton, ele também fez outra pergunta a respeito da voluntariedade, né, na defesa civil. Qualquer um em qualquer cidade pode estar se disponibilizando a voluntariar? O lema da defesa civil são todos nós, tá? Então, eu acredito que sim. No caso das defesas civis aí dos locais, eu acho que a pessoa deveria colocar, não como profissional, como cidadão, entendeu? E colocar, toda vez que tem aqui em Salvador, eu me coloco lá como um cidadão, e tem algum problema de possibilidade de chuva, eu dou uma ligada para a Socha, estou à sua disposição, o que você precisar, aquilo ali, eu acho que a gente deveria fazer. Tento mobilizar também diversos colegas aqui da Associação Brasileira de Mecânica do Solo, para dar alguma ajuda no que pode, no momento de desastre, você ajudar a uns bombeiros ou o pessoal da Defesa Civil para não expor a sua vida num determinado local, informar tecnicamente qual é o risco que ele tem naquele dado. Eu acho que isso é muito importante, entendeu? E eu acredito que, olha, a Defesa Civil que não quiser voluntário, foge dessa Defesa Civil porque não merece consideração. Entendeu? A gente sempre deveria estar. Agora, ver de que forma você pode ajudar. Muitas vezes é um trabalho anterior, prévio, de preparação, daquela parte de proteção, e não a parte só de defesa civil. Né? Bom, palestrante Jefferson Pires, ele está perguntando, nas casas que já estão construídas em área de risco, a Defesa Civil intervém para a realização de manutenção? Os habitantes vão para algum lugar específico? Olha, eles intervêm quando tem risco. Eles retiram as pessoas e dão um auxílio social para que as pessoas fiquem num determinado local, mas muitas vezes esse dinheiro não dá, porque quando tem um problema muito sério na cidade, o preço do aluguel sobe muito. Então, aquele dinheiro é um dinheiro pequeno. Agora, eles não vão intervir nas casas diretamente, porque haveria necessidade de ter um projeto específico para isso, porque você estaria aplicando um dinheiro público numa habitação privada. Então, tem que ter uma ação social de um envolvimento coletivo do que individual. A Defesa Civil não trabalha pontualmente. Ela retira, né, as pessoas, mas ela não faz o trabalho. Quem faz o trabalho é a Secretaria aqui, a parte de manutenção, de obras públicas, entendeu? Agora, muito mais num conjunto e menos na edificação em si. O palestrante Adilson Freitas, ele falou, excelente palestra, e me perguntou, com relação à nova falha da qual o professor falou, essa nova descoberta seria uma área com suscetibilidade ao aparecimento de novas encostas e futuros problemas?
Não, Adilson, até poderia ser, sabe? Mas ela foi recoberta. Então, por exemplo, essa falha descobriu quando teve ali na Capem, um prédio que tem do lado do Iguatemi, hoje o Shopping da Bahia, né? Que as estacas penetravam numa profundidade muito grande, como também ali no Imbuí. No Imbuí, eu presenciei lá umas estacas que o cara estava cravando, e eles cravavam a estaca e continuava cravando, e continuava cravando. Cravava 100 metros de estaca e ela não chegou a impenetrável. Foi ver, tinha uma camada de areia grande ali no ponto. Tanto que eles mudaram a estratégia para fazer. Então, essa falha, no caso, voltada aí mais para o sudeste, tá? Ela foi depois preenchida. Então, você não vê o desnível como acontece na falha lá do noroeste, entendeu? A falha, realmente, a outra fez aquela grande diferença e formou o Baía de Todos os Santos, mas a outra de cá, você vê o comportamento diferenciado no tipo de terreno de fundações, problema de fundações, mas não vê o desnível para provocar deslizamento de terra, como foi colocado. A participante Michele Rebouças, ela está perguntando como lidar com a população em questões de não acordar com medidas que devem ser tomadas, como a saída de habitação atual ou riscos que estão previstos. É muito difícil, foi aquilo que a Alessandra colocou, né? Você colocar para uma pessoa que dizer assim, olha, você tem um risco de vida aqui. Ela vai dizer, mas eu tenho um risco de vida de tomar uma bala perdida, eu tenho um risco de vida de não ter um acompanhamento médico, etc. Tal. As pessoas têm uma outra percepção de risco de vida, entendeu? E a gente precisa dar mais dignidade às pessoas para que elas possam entenderem que o que se faz naquilo ali parece fácil, sabe, Michele? Eu não estou querendo colocar isso no ponto, mas você imagina o seguinte, você está em sua casa, daqui a pouco toca uma sirene, você diz, eu vou ter que sair, eu vou para onde? De madrugada, debaixo de um toró, de uma chuva enorme. O que eu vou levar? Eu tenho o quê? O que vai para me abrigar, entendeu? Eu tenho condições de ir para uma escola, até por falar em escola, Alessandro, eu até refleti muito, e eu era totalmente favorável a que a ocupação fosse em escolas e em igrejas, e depois desistir disso, tá? A gente, quando está num processo de resiliência, a gente precisa que as pessoas deixem seus filhos nas escolas para que possam reconstruir suas casas, precisam ter um conforto espiritual que a igreja pode dar, entendeu? E se ela estiver ocupada com pessoas daquilo ali, estou falando isso que eu vi quando fui a Friburgo, naqueles escorregamentos de 2011, e um ano depois as pessoas estavam nos locais ainda nos abrigos. Então, a gente tem que repensar a respeito disso. Não? Escola e igreja são lugares de resiliência, entendeu? E vocês colocarem. Então, é difícil você mandar. É claro que numa noite, uma semana que está passando por aquilo ali, tudo bem. Mas, como as moradias são demoradas, as pessoas começam a ficar... Aquilo ali é uma forma que ela tem de pressionar para receber a moradia. Né? Ela começa a fazer aquilo ali para dizer, olha, se eu sair daqui, as pessoas me esquecem. Né? As pessoas, às vezes, ficam incomodadas com o mendigo que está na rua pedindo esmola, mas se ele não estiver pedindo uma esmola na rua, ninguém lembra dele. Ele pode estar passando fome e morrendo num lugar, ninguém lembra. Aí, quando vai para uma sinaleira, as pessoas ficam incomodadas daquilo ali e tal, às vezes lembram. A gente tem que fazer um trabalho diferente disso, de lembrar que as pessoas... Né? Não é fácil, assim, eu digo, tá? Eu vou sair de casa e o que tem lá? Vou levar o quê? Vou levar panela, vou levar comida, vou levar roupa, vou levar documentos, vou levar o quê? Não tem muita essa informação ainda, tá? O ideal é que a gente não tivesse necessidade de nada disso, né? Que a gente tivesse pessoas com condições dignas, com casas instaladas em locais adequados, com infraestrutura antes de construir as casas, com lote, com água, com energia, com esgoto, né, pavimentação, e não está fazendo nessas questões aí, porque, como a Alessandra colocou, muitas vezes essas pessoas você tira e não dando condições dignas para elas voltam. Então, vendem a casa num determinado local e voltam lá, ou outras pessoas ocupam aquilo ali. Então, parece até imaginar um absurdo, mas eu sou favorável na Codesal, é que desapropriou, derruba. Porque se você não derrubar, amanhã vem outra pessoa que, se você disse que aquela casa estava em risco, você vai expor essa outra pessoa em risco e começa tudo de novo. Né? Então, é complicado. Tá? Eu acho que, assim, num ponto, a gente tem que tentar, acho que a Codesal faz isso num trabalho
minucioso, aquilo ali atinge talvez uns 30%, talvez, não sei se chega, não tem um número de cabeça, mas veja assim nos dados, mas já tem conquistado cada dia mais, e principalmente quando você acerta, Alessandra, aquilo lá que você diz vai cair e cai. Né? Aí as pessoas dizem, realmente cai. Como aconteceu no Rio de Janeiro, ninguém acreditava no Rio de Janeiro, até que o pessoal acionou a sirene, a senhora não foi, e o filho foi lá e disse, minha mãe, eu tenho que tirar a senhora daqui. Tirou a mãe, e pouco tempo depois caiu um barranco em cima da casa da mulher. E aquilo ali criou uma comoção, dizendo, olha, é importante. Né? E lembrando sempre o seguinte, quando toca uma sirene, quando toca um alarme desse, como até a Alessandra colocou, não é que vai cair, é que pode cair. E o que é mais importante é que a gente proteja a vida da pessoa, entendeu? Sai um pouquinho, mesmo com toda essa infraestrutura, como a Michelle colocou, que deveria colocar para as pessoas, mas entenda que é para proteger você. E isso depende muito da qualidade da análise que a gente vai fazer, Alessandra, aquela pergunta que você fez. Se a gente achar que tudo é risco e colocar assim num ponto, você acaba amedrontando todo mundo e não atinge aquele ponto principal, porque agiu de uma forma muito sem fundamento e agiu para não errar, acaba colocando áreas que não eram de risco. Nessa hora você tem que priorizar quais são as áreas mais importantes. Essas aqui são mais importantes do que as outras, né? Desses dados. Então, essa avaliação, mesmo uma avaliação local, eu acho que é muito importante para quando a gente não tem ferramenta ainda, que vai demorar muito tempo para ter essas ferramentas adequadas que pudessem dar essa segurança para a gente. Bom, o participante Kaique Frois, ele está perguntando, professor Luiz, visando que existem muitas pessoas em situação de vulnerabilidade que habitam nessas zonas de riscos e não tem para onde ir, como conseguir conscientizar ou agir? A ideia é gradativamente, né, tentar relocar essas pessoas ou fazer melhorias para que elas saiam de um risco maior para que diminua o risco. Não existe não risco. Né? Se a gente fala assim no ponto, para quem trabalha com risco sabe que não existe dizer que o risco é zero. Risco vai sempre existir. Você diz que o risco é mínimo. Né? Ele até é aceitável, mas a gente não pode dizer assim que não tem risco, tá? Então, o que tem que fazer muito são essas obras como aquele PPDC que eu falei para vocês da Defesa Civil, eles vão no local, dão orientações, orientam drenagem, né? Tentam ver de que forma pode comprar uns tubos lá para levar para a população, para poder instalar, melhorar a drenagem urbana, fazer impermeabilização em determinados locais. Acho que isso é um ponto, e o outro dar condições mais dignas em locais adequados para a população, onde não tem jeito, que o risco é muito grande. Tem determinados locais que você fica assim, a pessoa pergunta assim, quando isso vai cair? Eu digo, não sei nem porque está em pé, porque é muito difícil você imaginar que aquilo ali deveria estar em pé. Tá? Deus que ajuda para estar aquilo ali em pé, porque o nosso conhecimento que a gente tem de engenharia, ele não deveria estar em pé e está lá. Tá? Mais uma perguntinha, professor Luiz. O participante Luciano, ele gostaria de fazer uma pergunta. Encostas estáveis apresentam problemas ao final de estação das chuvas? Olha, meu amigo aí, Luciano Decour, né? Esse é um grande geotécnico, viu? Luciano, eu sempre coloco o seguinte, o período pior, né, aquele parte do meio da chuva. No final da estação chuvosa, quando a chuva diminuiu a intensidade, a gente não tem encontrado isso. Mas a depender por exemplo, se for uma estação chuvosa pequena, no final da estação chuvosa acontece deslizamento. Mas o que a gente tem visto mais aqui é um problema de chuvas constantes, né? Uma infiltração de água. Não é necessariamente chuvas muito fortes, as chuvas mais fracas elas infiltram mais, e aí quando ela é precedida de uma chuva forte, né, ela pode disparar um fusível de deslizamento, e muitos dos escorregamentos que aconteceram em Salvador foi depois do período daquela precipitação. É muito comum a gente ter aqui uns veranicos, né? Você está num período chuvoso, chove, daqui a pouco abre o sol,
leva 2, 3 dias de sol, e nesses 2, 3 dias de sol tem dado muito deslizamento. Então, a gente tem visto deslizamento em período, não vou dizer que é no final de uma estação chuvosa, mas é no final do período que parou de chover muito, né? Isso aí até, eu vi uma frase outro dia, esse ano aí, com o pessoal discutindo com aqueles escorregamentos que aconteceram lá em Petrópolis, né, dizendo que é tranquilidade do céu de brigadeiro, né? Então, quando abre o céu, todo mundo fica tranquilo, fica lá, e aí acontece muito dos problemas, tá? Isso a gente tem que tomar. Então, para lhe responder assim no ponto de que parou de chover, abriu o sol, ainda é perigoso, e pela nossa experiência aqui, 4 dias são dias complicados. A orientação que a gente tem dado à Codesal deixa as pessoas aí. A Codesal, do mesmo jeito que tem a preocupação de acionar a sirene, ela tem a preocupação de voltar à normalidade, que é outra dificuldade. Quando você deve voltar à normalidade? Você não pode tocar uma sirene, parou de chover um dia, você volta todo mundo, no dia seguinte você toca a sirene de novo, né? Então você tem que ter esse prazo aí que está se estudando agora, né? O pessoal já está avaliando mais esse ponto de quanto tempo ele deve colocar até a retomada das atividades após um período de chuva, tá? Agora, no final da estação chuvosa, Luciano, pelo que a gente tem visto aqui em Salvador, que a gente chama aqui abril, maio e junho, no mês de junho a gente já não tem tanto deslizamento. Muito bem. Obrigada, Sara, por nos ajudar no chat, nas perguntas. São muitas perguntas, professora. Já acabou? Pode continuar. Se você quiser aí, pode fazer, viu? Se tiver mais alguma. Tem bastante. Mais uma? Quer uma? Então vai lá, Sara. Vai. O professor autorizou, ele é que manda. Pronto. O participante Ailton Bruno, ele perguntou assim, qual a área que apresenta o maior risco de deslizamento na cidade de Salvador? Antigamente, Ailton, era a região da Falha, aquilo que eu falei para vocês. Pegava ali na parte da Liberdade, suburbana, né? Hoje está no miolo. Hoje está no miolo da cidade, entre a BR-324 e a suburbana, tá? Pega um pouco também ali da BR-324 voltado para a Avenida Paralela, tá? Muito em função não das características geológicas geotécnicas, muito em função da ocupação desordenada, né? De cortes inadequados. A maior quantidade hoje estão nessa área por um problema muito mais, né, de ocupação desordenada, por falta de orientação também, né? A gente não pode dizer que a ocupação da população, ela é em busca de ter um local mais adequado para desenvolvimento, né, de suas necessidades. Às vezes é a necessidade que a família cresceu, às vezes é a necessidade que precisa alugar para poder ganhar uma verbinha a mais. E há um pouco tempo atrás foi oficializado, né, a você registrar, que antigamente não era só uma pessoa, a laje. Então, hoje você pode registrar a laje, né? Antigamente era o proprietário que tinha lá. Então, hoje, no momento que você registra a laje, você pode buscar recursos para seu andar. Não sei se vocês entenderam do que eu falei, né? Antigamente era o CPF do dono do empreendimento, né? Aquele empreendimento está registrado com quem, né? Então, ele era o responsável. Teve uma mudança na legislação, porque o pessoal vendia laje. Já vendendo laje, a pessoa ia crescendo laje para cima. Então, hoje já pode ser registrado cada andar e cada um ir buscar recursos para que possa ajeitar o seu andar. Isso não é bom, né? Porque se o cara conserta um andar de cima e o andar de baixo está ruim, a casa vai cair, né? Então, é uma coisa que merece ter um trabalho conjunto de todos e não individualmente. E a fundação, né? E isso nem falo, porque às vezes não tem, né? Se você imaginar que eu tivesse uma casa bem pequenininha e não prevê, quer dizer, você imagina que não vai crescer, mas com o passar do tempo começa a bater laje para cima, né? E que não ajeitou a fundação adequadamente, você pergunta, olha, tem coisas assim absurdas. Eu tirei umas fotografias, infelizmente não coloquei hoje aqui,
O cara vai lá, tem aqui um pilar, aí no andar de cima o cara resolve que tem que botar uma janela nesse lugar, bota o pilar para o lado de cá, e vai aquela ali e digo assim, olha, se fosse um engenheiro que fizesse isso, cai, mas como não é, né? Deus ajuda. Protege. Bom, então, eu acho que para a gente não avançar muito no horário, respeito, a gente, né? Sara, muito obrigada por nos ajudar nas perguntas, foste ótima. Professor Luizão, a gente agradece imensamente por essa oportunidade de poder estar aqui e aprender muito, né, contigo, né? Tenho certeza que os alunos ficaram muito inspirados aí com essa paixão, né, que vem da sua fala, muito, muito legal mesmo, muito obrigada. Eu, além do palestrante, né, professor Luizão, a Sara, eu quero agradecer a equipe que está por trás também, aí, a Denilton, a Nael na transmissão, os alunos lá, não vou lembrar o nome de todo mundo, Paulo, Gráfica, Cindy, Isaac, João Gabriel, João Vitor, enfim, tem uma galera, Daniele, tem uma galera por trás aí fazendo Engenheirice acontecer, e é deles, né? O Engenheirice é deles, e eles pegaram com todas as forças e estão criando algo novo aí, estão de parabéns. Agradecer também à Universidade Federal do Recôncavo da Bahia por nos apoiar, né, para a gente estar podendo estar aqui, convidando os palestrantes e podendo estar desenvolvendo esse trabalho de interação, né, que vai além, né, dos portões da universidade. Claro que nós temos que ir mais, né? Mas a gente vai fazendo conforme pode, é aquilo, né? Se dá para só enxugar gelo, a gente enxuga gelo, que tá bom, e vamos ficar felizes, né, professor? Eu também quero convidar a todos, né? Nós daqui a 2 semanas nós vamos ter mais uma palestra. A palestra vai ser sobre patrimônio histórico, né? Patrimônio cultural no Brasil hoje, problemas e perspectivas, com o professor doutor arquiteto e urbanista Flávio de Lemos Carsaladi, o nome eu acho que italiano, da UFMG e representante do ICOMOS Brasil. Então, tenho certeza que vai ser um momento assim de muito aprendizado. Então, convidar vocês aí, nos sigam no Instagram, lá tem todas as informações. Não deixem de se inscrever no canal do YouTube, lá que tá lindo, que o pessoal criou maravilhosamente bem aí. Então, muito obrigada pela participação de todas, de todos aqui, e esperamos reencontrá-los daqui a 2 semanas novamente. Professor, fica o convite para estar conosco aqui, quando possível, assistir algumas palestras também. Com certeza, Alessandra, eu vou estar aqui para estar aprendendo, né? A gente sempre está aprendendo, né, Ali? Agradeço a você mais uma vez. Eu sei que não deveria falar depois da sua fala aí. Pode, aqui não tem protocolo. Aqui não tem protocolo, professor. Mas uma das coisas que eu tenho muito orgulho, sabe, Alessandra, é de ter sido professor e engenheiro. Tá? É uma coisa que é muito importante. A engenharia transforma vidas. Então, a gente pegar coisas difíceis, seja ela do que for, e principalmente eu me sinto mais ainda agraciado quando eu consigo fazer alguma coisa para uma população mais carente, onde precisa aquilo. Aquela pequena contribuição que você dá, ela é muito grande para aquela população, comparado que para os grandes uma contribuição às vezes é pequena, né? Então, eu acho que é muito importante. Agradeço a você, ao Sérgio, a Graça, a Chara e também todos os meninos que vocês falaram e meninas que estão aí por trás, né? E esse trabalho que é importante. Esse trabalho que esses alunos fazem já é uma ação social muito grande, que eles levam, é um trabalho grande para dar conhecimento às pessoas, que muitas vezes não aproveitam, né? Então, fico muito contente. Queria mandar um abraço aqui especial para o meu amigo Luciano Decu, né, que está aí colocando, não desmerecendo todos os outros, mas o Luciano é uma pessoa que fiquei surpreso, é um grande profissional de engenharia geotécnica, principalmente de fundações. Os estudantes vão ver lá do Decu e Quaresma, né? Decu é o Luciano, que dá das fórmulas de capacidade de carga de fundações, né? E fiquei muito contente. Você sabe que você não manda, né? Você ordena. Estou sempre à sua disposição, o que você precisar, seja para fazer alguma apresentação, seja para dar alguma contribuição no projeto aí do laboratório seu com a professora Graça, né?
falar um pouco sobre a experiência das atividades de extensão. Tem uma coisa que eu gostaria muito de ver, isso aí discutir um tempo com vocês, que é a montagem de um laboratório de assistência técnica, um laboratório de engenharia social, né, que eu acho que poderia fazer, casaria muito bem com as atividades de extensão de uma universidade. A universidade botar um laboratório que pudesse atender uma demanda de uma sociedade, não uma demanda direta, acho que tinha que ser uma demanda através de alguma coisa, ou pela defesa civil, ou por uma entidade, entendeu? Porque senão vai estar uma fila na universidade e não deve trabalhar individualmente, deve trabalhar num conjunto de uma sociedade. Botar os alunos para desenvolver um posto médico ou uma escola ou alguma coisa numa cidade carente, reformar uma praça, fazer um projeto, entendeu? A gente tem muita coisa que pode fazer e mudar muito, né, a sociedade com pouca coisa, e cada vez que a gente pega esse pessoal aí que joga o desafio, eles adoram, né? Então, é juntar a fome com a vontade de comer, né? Obrigado a todos vocês aí, um beijo no coração e até uma próxima, hein? Tá com você, Alessandra e Sara. Aí pra... Obrigada, professora. A gente fica, então, com essa linda mensagem do professor Luizão, aí incentivando, então, as universidades a se envolverem mais, né, na problemática social que a gente tem muita por aí. Então, gente, boa noite a todo mundo. Muito obrigada novamente e até daqui a 2 semanas. Abraço!